fazer uma saudação, agradecer a todas as pessoas que compareceram, que vieram aqui na atividade de hoje. A gente vai dar início ao segundo debate que a gente organiza aqui na sede do Partido Socialismo e Liberdade nesse ano de 2018. Eu acho que esse é um debate importante para orientar a nossa atuação na sequência do ano. Esse é um ano importantíssimo para toda a população brasileira. E a gente vai discutir aqui, vai fazer uma análise sobre a conjuntura. A gente quer fazer um debate. Nesse sentido, a gente trouxe alguns convidados aqui para a mesa, mas a gente também quer a participação de todos vocês. Okay? Nesse sentido, eu gostaria de convidar para compor a mesa a companheira Érica Vanetti, que é da executiva do partido e também do setorial de mulheres. Convidar também o advogado e líder comunitário da cidade de Votorantim, com atuação em toda a região aqui metropolitana de Sorocaba, Rodrigo Chisolini. E por fim, convidar também o nosso deputado estadual, Raul Marcelo. Pessoal, eu vou passar a palavra agora para a Érica. A Érica vai conduzir aqui a atividade, ela que é do setorial de mulheres, ela vai estar mediando o debate. Espero que todos gostem, que todos participem. Boa noite, boa atividade para todo mundo. Bom, pessoal, boa noite. Dá para ouvir bem? A voz é um pouquinho mais baixa. Bom, boa noite a todas e todos. Hoje nós temos um debate muito importante, que seria da conjuntura, que será da conjuntura, e das possíveis saídas aí do povo brasileiro, com essa complexidade toda que está sendo colocada. Gostaria só de um minutinho para desviar o assunto da conjuntura, mas também fazendo parte dela. O setorial de mulheres hoje, do pessoal de Sorocaba, nós organizamos essa singela homenagem aqui à vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada covardemente, né? Então, só um momento aí de prestação de homenagem. E eu gostaria, antes de iniciar o debate, de ler um poema que eu encontrei na internet em relação a Marielle. Foram 9 tiros, alguns recados, no centro, dentro do carro, ali, para todos verem, todos temerem, no mesmo chão que já morreram escravos, em um passado ainda presente. Em cada viela, cada favela, hoje lamentamos, amanhã levantamos, por Marielle, por todas, que morreram lutando, que vivem sonhando. Esse poema é do Tufão, e eu gostaria de dizer que os poderosos podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a primavera. Bom, apenas para orientar o pessoal do formato aqui do debate que a gente vai fazer, o Rodrigo Chisolini ele inicia com 20 minutos. Após esse deputado Marcelo também terá 20 minutos. Nessas, as inscrições já estão abertas, tá? Quem quiser falar, sinta-se à vontade. Terão aí de 3 a 5 minutos, a gente vai ver dependendo da quantidade de inscrições. Sinta-se à vontade, só ergue a mão que eu anoto o nome, tá bem? Então, de início, Rodrigo Chisolini, presidente do pessoal do Votorantim. Obrigado, Érica. Quero cumprimentar todo o partido, toda a militância, todos e todas na figura da Érica, membro da executiva do pessoal Sorocaba. Cumprimentar o deputado Raul Marcelo, companheiro de longa trajetória. Nós estamos aí na luta, compondo debates, juntos nessa luta há mais de 20 anos. Começamos aí bastante jovens aí, né? Ficando velho na luta política. Quero dizer que essa reunião é muito importante, porque ela se propõe de forma coletiva a discutir a conjuntura política e econômica do país. E discutir a conjuntura significa entender a crise política e econômica que está em curso no país e
nós fazermos aqui um exercício coletivo na busca de imaginarmos para onde irá a luta política no país nas próximas semanas, nos próximos meses. E eu não tenho como iniciar o debate sobre o Brasil sem falar de um traço fundamental, que é característica fundamental da nossa formação social e política, que é a violência. Nós temos um Estado político brasileiro formado à imagem e semelhança daqueles que sempre comandaram a política e a economia no Brasil nesses últimos 500 anos. Desde lá a colonização, passando pelo período escravocrata, foram 350 anos de escravidão, passando pelo Brasil Império, pela Velha República, passando aí pelas duas ditaduras militares que o país teve, pelo processo de industrialização do país, né? Essa gente sempre comandou o país de forma autoritária e construiu um Estado autoritário, um Estado político impermeável aos interesses da nação, impermeável aos interesses da população, do povo brasileiro. É a partir dessa perspectiva que a gente começa a pensar o Brasil. Ao longo dos 500 anos, um pouco mais de 500 anos da nossa história, a partir dessa perspectiva, nós tivemos pouquíssimos momentos de respiro democrático no Brasil. Sempre a democracia foi a exceção, né? Se for pegar toda a história do país, desde a colonização, foram raros os momentos de democracia. E hoje nós estamos vivendo um período, né, um desses suspiros, na verdade respiros aí democráticos, né, que a partir da Constituição de 88, uma Constituição cidadã, garantidora de direitos sociais, como direito à educação, à saúde, à moradia, à soberania nacional, a princípios democráticos, né, direito à participação da população de forma cidadã. A partir desse exato momento, da redemocratização do país, da Constituição de 88, nós tivemos um sistema político, né, organizado a partir do pacto político entre as elites, entre os donos do poder. E quem são os donos do poder? Entenda-se aqui toda a bandidagem política remanescente do regime militar, a nova bandidagem política que se incorporou ao regime, aos donos do dinheiro do capitalismo capenga no Brasil, aqueles que representam os interesses do imperialismo, dos estrangeiros aqui em nosso país, do ponto de vista econômico. Ou seja, essa casta política, esses donos do poder, eles celebraram um pacto político que foi inaugurado com a nova república a partir de 88. E esse pacto político entre eles, é lógico que nunca houve total consenso entre os poderosos do Brasil, porque há vários tipos de interesse, né? Desde o latifundiário até o dono de banco, até aquele que é exportador, ou seja, há vários interesses, mas eles sempre tiveram acordo a partir da Constituição de 88, a partir de um tripé político. Primeira perninha desse tripé, a garantia do privilégio da casta política no Brasil. Eles sempre toleraram, desde que fosse possível, garantir esses privilégios da casta política no Brasil, né? Esses bandidos que comandam o país, né, que sempre ganharam, que sempre influenciaram a vida política nacional, que sempre usufruíram do orçamento público, eles tinham esse pacto. O primeiro pé desse tripé, a questão da manutenção dos privilégios dessa casta política. Segundo pé desse tripézinho aí, a manutenção dos ganhos do capitalismo capenga. Esse capitalismo que nós temos aqui dependente, segregacionista, que tem um modelo agroexportador, dependente do Centro de Desenvolvimento do Capitalismo Mundial, desde que esses setores continuassem ganhando no Brasil. Esse é o segundo pé desse tripé. E o terceiro, desde que o povo ficasse controlado, desde que a luta social, a luta política no país ficasse controlada, ficasse dosada, fosse até um limite e não passasse desse limite. Foi nesses 3 pontos, nesse tripé, que se assentou aí o acordo político dos donos do poder no Brasil, esse pacto político. Acontece, e aí já vou apontar para a nossa conjuntura mais recente,
que em 2013 houve uma mudança radical na conjuntura. Esses pés aí desse tripé começaram a se dissolver, a fazer água. Nós tivemos aí a Lava Jato, né, uma operação da Polícia Federal criada a partir de 2008, que começou investigando crimes de corrupção, tráfico de influência em relação à empresa Camargo Correia, e ela foi ganhando força ao longo de 2008 em diante. Né, ela foi disputada os seus rumos, teve a influência dos Estados Unidos, teve a influência da família Marinho, né, da Rede Globo, e influência, né, tanto é que qualquer mandado de intimação que era cumprido é um flash, né, um espetáculo. Né. Então, a Rede Globo foi estimulando, né, que essa Operação Lava Jato fosse aí ganhando força. E ela, em determinado momento, chegou, né, em 2013, a colocar em perigo toda a casta política no país. Tanto é que ficou aí, né, simbolizado na série de frases aí da conversação espúria do Romero Jucá. Nós precisamos conter a sangria. E depois acontece o golpe, acontece o impeachment da Dilma. Né? Logo depois acontece o impeachment. Ou seja, nós precisamos conter a sangria, nós precisamos conter a Lava Jato. Né? Porque senão ela vai apegar a todos. Tanto é que dá uma crise política no país. O Congresso só se discutia, né, a liberdade ali da bandidagem política, né, do Eduardo Cunha, do Renan Calheiros, do Sarney, do Jucá, do Moreira Franco, né, de todos esses. Então, esse é o primeiro pé do tripé que começa a desmoronar, a partir dessa série de frases do Jucá. Segundo, em 2013, nosso país é atingido fortemente por uma crise que já estava em curso no mundo desde 2008. O Brasil é atingido com força e o capital internacional, o capital rentista, cobra a fatura, cobra uma resposta do governo. É necessário fazer reformas estruturantes que fizesse com que o capitalismo retomasse os seus ganhos, as suas taxas de lucros no médio e longo prazo, e que o setor rentista continuasse ganhando, e não houvesse nenhuma alteração. Por isso há o desespero em fazer a reforma da Previdência. Porque depois dos gastos com a dívida pública, com os serviços de uso do pagamento da dívida pública, que está em quase aí 48%, 46% do orçamento federal, o segundo maior gasto é com a Previdência, com a Seguridade Social, 27%. Então era necessário fazer essas reformas. E o governo, do jeito do governo do PT, estava em frangalhos. Não tinha condição de mover uma palha no sentido nem para trás, nem para frente, nem para o lado, dada a crise política instalada por conta da Lava Jato. Todo mundo ameaçado de prisão, né? Tudo ali no Jornal Nacional, os holofotes, tudo sendo mostrado ao vivo e a cores, para toda a população ver como é que funcionava a política no Brasil. Então, o que acontece? Acontece uma ameaça das possibilidades de ganho desse capitalismo capenga. E o governo, o Congresso Nacional, não consegue acelerar as reformas que são necessárias ao capital internacional. E o terceiro pezinho do tripé, em 2013 também, coincidentemente, nós temos junho, aquela rebelião fantástica que levou milhares de jovens às ruas. E qual que era um dos pactos? Um dos pactos, inclusive, que levou o Lula ao governo, um dos trunfos que o Lula tinha, era garantir para os países, para o estrangeiro, para a turma que comanda o dinheiro internacional, para o imperialismo, que o Brasil, uma possível rebelião popular, estava controlada. Porque o Brasil vem acumulando contradições sociais e políticas desde a Constituição de 88. Na verdade, nada do que estava na Constituição saiu do papel. Nada, na sua plenitude. O direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia. Nós temos 6 milhões de brasileiros sem teto no Brasil. Não é verdade? A soberania, o exercício da nossa soberania. Então, nada disso saiu no papel. E vem o Júnior de forma avassaladora, com Pedro Porteira, sem ninguém organizar, sem um partido político organizar, sem um sindicato organizar, sem um movimento social organizar. De forma espontânea, muita gente foi para a rua, e não era só por 20 centavos contra o aumento da tarifa de ônibus. Era por educação, por saúde, era expressão da contradição que existia entre uma Constituição cidadã que não foi aplicada, não foi colocada em prática, e uma realidade de segregação social tremenda no país. E de falta de perspectiva de emprego, de renda, né, de estudo, de acesso à educação, à saúde, ou seja, uma vida digna.
aí em 2013 é revelador que o governo do PT não consegue mais controlar os movimentos sociais. O Lula não consegue mais controlar a sociedade, não consegue controlar mais o movimento popular. E nós temos aí um movimento de massa enorme, que depois, é verdade, foi disputado habilmente pela Rede Globo. E os seus destinos foram mudando conforme as manifestações iam acontecendo. Se criou um imaginário político e a Rede Globo foi disputando esse imaginário. Quando a molecada saía para a rua reivindicando mais universidade, educação, a Rede Globo colocava lá no Jornal Nacional: não pode ter partido, a manifestação contra a corrupção. Aí vem o Fernando Henrique Cardoso e faz lá um rascunho de pedido de impeachment e solta na imprensa. É por impeachment, é por mais força para a Lava Jato, mais força para o Ministério Público. Ou seja, foi desvirtuando e roubando, disputando esse imaginário coletivo das manifestações de 2013. Então, o terceiro, mais um pezinho aí, o tripé indo aí pro brejo. Ou seja, o tripé que garantiu o pacto político entre os donos do poder, garantia da manutenção dos ganhos do capitalismo, garantia dos privilégios da casta política, da bandidagem política que comanda o país, do fisiologismo, da corrupção, e a garantia de que o movimento social estava controlado, esse tripé já não existia mais. E aí nós temos a agudização da crise política no país. Aí a crise política era que fez história no país. Porque aí nós temos aí todos contra todos, não é verdade? Nós temos todos contra todos, a Rede Globo se movimentando de um jeito, o STF do outro. O STF sai, né, da caverna e começa a fazer política abertamente. Isso não é novidade. O STF é um órgão, é um colegiado fundamental, a principal corte do país, a corte máxima do país, é uma corte política, estritamente política. Porque boa parte dos indicados lá, todos lá indicados, são indicados pelo presidente da República, só que eles começam a fazer política de forma mais escancarada, defendendo interesses não republicanos, não patrióticos do país. Ou seja, nós temos a crise política. Nós temos aí o tripé desfeito. E esse tripé desfeito, ele gera o quê? Em 2014, ele gera o MBL, com o apoio da Rede Globo, que incentivou a criação do MBL, que é um grupo de moleques, né, que se recebe financiamento internacional, que recebe financiamento, né, escusos, que foram impulsionados pela Rede Globo, né, para disseminar o ódio no país. Junto com o MBL, nós temos aí o Bolsonaro sendo projetado como expressão política do descontentamento da população. Uma versão mais fascistoide aí da crise política, na figura do Bolsonaro. Ou seja, a crise política no país e a disputa entre os de cima gerou um quadro político dramático no país. E hoje nós temos qual cenário? Um cenário muito temeroso, né? Nós temos aí tudo em aberto. O Alckmin, que é um possível candidato, é candidato à presidência da República, com 6% das intenções de voto, segundo as pesquisas, que seria o herdeiro natural, né, desse descontentamento em relação ao governo do PT, né, por ter chegado ao segundo turno nas eleições com a Dilma, na figura do Aécio Neves, com 6%, e esse aí é um voo de galinha, é um voo curto, dificilmente conseguirá disputar para valer a presidência da República. Nós temos o Bolsonaro, né, em segundo lugar nas intenções de voto, representando o sentimento de ódio, né, toda essa situação que foi criada pela Rede Globo a partir de 2013. Nós temos o Lula, né, liderando as pesquisas de intenções de voto, porém a iminência de ser preso, né, uma situação vai preso ou não vai. Nós temos um centrão na política aí, sendo disputado pela Marina Silva, nem digo, porque não faz muita diferença, é água com açúcar. Não defende nada, não tem nada para o país, não tem projeto, não apresenta nada para o país. Nós temos o Ciro Gomes fazendo um debate que tem ocupado espaços no centro da política brasileira, no espectro político, no centro e na esquerda, né, tem feito um debate incisivo, uma análise sobre o Brasil. E por outro lado, nós temos o PSOL, né, se movimentando, firmando uma candidatura nacional,
né, com o Guilherme Boulos, a partir de uma aliança do movimento social, do principal movimento social do país hoje, o movimento popular, o MTST, o movimento que faz a discussão da moradia no Brasil, e principalmente no estado de São Paulo, uma aliança desse movimento social com o pessoal. E o pessoal buscando aí se firmar como um partido que faz uma crítica contundente ao que foi a política desses últimos anos no Brasil e também tentando expressar aquilo que o pessoal sempre defendeu na sua história. Né? Então, se organizando como uma alternativa de poder, uma possibilidade de eleger deputados, aumentar a bancada, né? E colocar o dedo na ferida, falar dessa crise com autoridade. Então, esse é o quadro político. Se vocês me perguntarem, Rodrigo, mas e aí? Né, para onde vai isso tudo? É difícil falar. Né? Por mais que a gente se empenhe, se esforce, dificilmente a gente consegue fazer exercício aqui de previsibilidade. Mas fato é que, na minha opinião, tem duas situações que estão colocadas. Ou a elite, os donos do poder, continuam tentando se repactuar, porque existe esse movimento em curso, mas os interesses são muito antagônicos, tem interesse divergente do STF, da Rede Globo, da casta política. Eles ainda não conseguiram recompor esse pacto entre eles, esse pacto político, ou seja, recuperar o tripé. E é importante que se diga aqui, recuperar o tripé significa a casta política não ir para a cadeia, livramento geral para todos eles, de forma irrestrita. O capitalismo conseguir impor as suas reformas estruturais no orçamento público, e como foi a reforma trabalhista e a terceirização, continuar essa marcha aí os trabalhadores perdem e garantirem o pacto, garantirem a paz social, o controle social a partir da porrada, a partir da repressão. Haja vista essa movimentação do Temer de colocar o exército, fazer uma intervenção federal / militar no Rio de Janeiro, e alguns representantes desse governo até cogitarem a possibilidade de estender isso para o país inteiro. Ou seja, a recomposição entre eles é uma saída que quem perde são os trabalhadores. Então essa é uma possibilidade. Eles não conseguiram repactuar ainda. Essa é uma possibilidade. Eles repactuarem no curto prazo. Inclusive uma possibilidade de haver uma repactuação em torno da figura do Lula. Porque tudo está indicando que o STF não vai deixar prender o Lula enquanto não transitar em julgado a sentença lá do TRF4. Então, essa é uma possibilidade muito concreta. A decisão liminar que permanece com o Lula livre, solto, até semana que vem, já é um ensaio dessa possibilidade. Então, isso está colocado. E vejam, Gilmar Mendes e o outro lá que representava aqui a bandidagem de São Paulo, o ministro lá que ocupou o cargo, Alexandre Moraes, votando juntos para garantir aí que o Lula não seja preso. Os mesmos que votam para que Aécio não seja preso, para que Renan não seja preso, ou seja, para que os outros da casta política não vão para a cadeia. O outro caminho é essa situação de incerteza continuar, se prolongar por algum período mais, de incerteza, de indefinição, sem a gente saber o que vai acontecer amanhã. Então, é esse o quadro político atual, de muita incerteza, né? Mas há uma certeza de que eles estão buscando se repactuar. E a repactuação deles é para garantir estabilidade, para que eles aprofundem as mudanças estruturais no Estado brasileiro, façam a reforma da Previdência, retirem mais direitos dos trabalhadores, como já estão fazendo, né? E que todos se livrem aí da prisão. Porque a preocupação do Temer é quando ele deixar de ser presidente e preso. Porque ele recebeu o emissário dele dentro do Palácio do Jaburu. E lá ele discutiu que tem que dar dinheiro para o Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha não abria a boca dentro da prisão. Então, ali está todo mundo ali com o pescoço da guilhotina. Então, a luta política no país passa por esses dois caminhos, no meu modo de ver, no próximo período curto. Tá bom? Essa é a minha contribuição. Passo a bola aqui para o Raul Marcelo. Bom, pessoal, as inscrições elas estão abertas, tá? Só levantar a mão se quiser fazer fala a partir da fala do Raul. Lembrando que a gente está também aqui com espaço para as crianças, tem monitores, tá? Então, para todos e todas poderem participar do debate, tá legal?
falar em pé, eu falo bem curtinho para ficar. Pessoal, obrigado pelo convite, tá? Quero agradecer aqui a direção do partido, a pessoa da Érica, né, por ter organizado essa reunião. Eu sei que o partido está fazendo aqui várias reuniões e estou feliz de poder participar dessa reunião aqui, né, para tratar de um tema tão importante que é a situação política do nosso país. Está compondo a mesa com o Rodrigo, né? O Rodrigo hoje é uma das principais figuras aqui da luta política na região. É importantíssimo o trabalho, toda a militância, e na pessoa do Rodrigo quero saudar, está fazendo na cidade de Votorantim. Tem muita gente que acha que para fazer luta política tem que ter vereador na Câmara, né? Ou tem que ter alguma secretaria na cidade. Muito pelo contrário, o Votorantim está fazendo enfrentamento sem ter parlamentar, sem ter secretaria, sem ter nem sindicato. Só com o movimento social de rua estão conseguindo lá enfrentar e fazer denúncias importantes. É uma das poucas cidades do Brasil, Votorantim, que deixou de abrir uma UPH, né, uma UPA, vai entregar uma UPA para o governo federal. Acho que é uma situação assim inusitadíssima no país, um país como o nosso que precisa tanto de postos de saúde, de UPAs e atendimento nessa área. O prefeito está entregando. E se não tem o pessoal lá, se não tem a militância do pessoal de Votorantim, talvez isso fosse passar despercebido na cidade, mas não passou. Então quero só dar uma satisfação estar aqui com o Rodrigo na mesa. Está aqui a nossa vereadora aqui em Sorocaba, a Fernanda, né? E a partir da referência dela, eu queria fazer referência a Marielle Franco, né? Para quem não sabe, eu estive com a Marielle Franco em duas oportunidades, uma no Rio de Janeiro e uma outra oportunidade em Brasília, no Congresso Nacional do nosso partido, né? E quando aconteceu a tragédia, né, esse assassinato bárbaro, eu fiquei imaginando se tivesse acontecido em Sorocaba, né? Porque as bandeiras que a Fernanda defende aqui na Câmara, a Marielle defende lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei imaginando a situação de toda a militância do Rio, né, a consternação, porque está até agora chocado ainda, tem muito companheiro lá que ainda está numa situação assim de luto, né, e vai ser um luto permanente na cidade do Rio, porque não é pouca coisa que aconteceu. Muita gente fala, mas na luta tem assassinatos todos os dias. É verdade, tem assassinatos todos os dias no nosso país, são 60 mil homicídios, né, mortes violentas. Mas o caso da Marielle não foi apenas uma mãe, uma mulher, né, uma pessoa que tem origens e tem um trabalho nas favelas do Rio. Não foi só isso, ali foi um assassinato de uma mensagem política, né? Quem matou, fez um trabalho bem feito, mas é que até agora a Polícia Civil do Rio de Janeiro não descobriu nada, né? O ministro Raul Jugman é uma piada, né? Esse cidadão, ele disse que as balas vinham do Correio, depois o Correio foi assaltado, mas nem em relação à origem das balas consegue se descobrir. Eu acho que já disse isso para alguns dirigentes do nosso partido, que eu acho que nós devemos levantar a bandeira o mais rápido possível da federalização desse crime, e deixar nas mãos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, para que seja feito aí, porque, infelizmente, né, a corrupção na Polícia Militar e na Polícia Civil do Rio de Janeiro é uma realidade. Vocês, os companheiros, sabem aqui, todos os membros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro foram presos. O governador do Rio está preso, né? E assim, os batalhões da Polícia Militar lá, né, eles não têm mais comando. Um dos motivos, inclusive, da intervenção militar é restabelecer a cadeia hierárquica dentro da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Vocês viram o grau. E as milícias, né, que é a grande questão aí, que na minha avaliação talvez estejam por detrás desse crime bárbaro, né, as milícias, elas no Rio de Janeiro controlam o território, controlam a economia popular, o comércio de gás, o gato net, por aí vai. Decide quem entra e quem não entra nas regiões para fazer qualquer atividade, seja religiosa, atividade política, tem o controle territorial do Rio e tinha uma relação sim com o poder político do Rio. Tinha relação com vereadores, elegiam deputados estaduais e tinha inclusive indicações no alto comando dentro da Polícia Militar. Então o Estado do Rio de Janeiro virou um Estado praticamente um Estado corrupto, na acepção mais profunda da palavra. E aí a gente tem esse crime bárbaro, que é um crime contra um partido, contra uma pessoa que defendia uma mudança nessa política. Inclusive a dissertação dela é sensacional, né? O trabalho acadêmico dela é a favela reduzida a 3 letras, né? Que são os UPPs do Rio de Janeiro. E a ideia de você levar o Estado para fazer o contraponto à ocupação territorial do crime organizado é uma ideia boa. O problema é que manteve-se a tradição histórica do Brasil, que o Rodrigo falou aqui. Você levou só o braço da violência do Estado, né? Que é a polícia.
Você não levou a escola, não levou a creche, não levou o posto de saúde, não levou o hospital, você não leva nada. Então você mantém aquela tradição brasileira, que é a tradição de tratar as questões sociais com violência. Porque o Estado ele tem a prerrogativa do uso da força. E é importante que tenha, inclusive. E no Estado democrático de direito, o uso da prerrogativa da força ele é controlado socialmente pela população. Né? Então é o civil controlando as polícias. Então você tem que ter, né, essa função, que é uma função importante, uma função nova, inclusive na segurança pública. O problema é que no Rio de Janeiro é apresentada essa como única opção para resolver as mazelas sociais lá. De um Estado, inclusive, que tem experiência de como contrapor o problema da violência. Vocês sabem que no Rio de Janeiro teve um dos grandes brasileiros que foi governador, que é o Leonel Brizola, né? Um dos poucos brasileiros que governou 2 estados do nosso país. Governou o Rio Grande do Sul e o estado do Rio de Janeiro. E ele nomeou para secretário de Educação um também que é um dos grandes brasileiros entre nós, que é o Darcy Ribeiro, né? Grande estudioso aí das nossas origens, de quem somos, né? A nossa identidade cultural, essa mistura do Brasil, o indígena, o português, né? O afrodescendente, a culinária, a nossa cultura, a nossa música. Ele é um grande brasileiro. E ele foi secretário de Educação do Brizola. E sabe o que eles fizeram lá no governo Brizola? Só nos anos 80. Eles gastaram no último ano do governo Brizola 48% do orçamento para a educação. Metade do orçamento para a educação. Fazendo o quê? Escola em tempo integral. Que hoje é uma escola, a gente chama de escola em tempo integral, mas ficou meio que... a gente usa esse termo aqui, mas todo mundo coloca o pé atrás, porque as escolas em tempo integral do Alckmin são uma porcaria. Mas as escolas lá não eram chamadas de tempo integral, eram chamadas de CIEPS. E é uma escola que a criança chegava de manhã, tomava café, almoçava, e à tarde tinha oficinas, cultura e esporte. E aí à noite, comecinho, no final da tarde, ia para casa. Aí inclusive tem uma frase linda, né? Tem até um vídeo no YouTube, quem quiser ver um dia, do Darcy Ribeiro na Favela da Maré. Porque vocês sabem que a Favela da Maré, a Ponte Rio-Niterói, era um grande projeto dos militares. Né? E ela foi inaugurada, inclusive, pela Rainha Elizabeth, porque foi com capital inglês que foi feita a Ponte Rio-Niterói. E a comunidade que estava na saída porque lá na Favela da Maré não tem mar, né? Por quê? Porque a comunidade que estava no local da obra da Ponte Rio-Niterói, que era a Favela da Maré, que ficava na maré, ficava no mar. Ela foi removida para a Maré. Né? E aí manteve-se o mesmo nome. Então, mas não tem mais mar onde que é a Favela da Maré, onde é um trabalho político, onde nasceu, onde cresceu a Marielle. Né? E o Darcy Ribeiro vai para o Brizola, na Favela da Maré, no 3º ano de governo, inaugurar um CIEPS. E aí tem um palanque montado, bem improvisado lá, e o Darcy Ribeiro faz o pronunciamento, está no YouTube esse pronunciamento, é maravilhoso. Ele fala, aqui estão as joias da Maré, que nunca ninguém viu. E ele pede para o rapaz da cama, filma as joias aqui, mostra aquele monte de crianças de chinelo, de dedo, pé descalço, sem camisa, de shorts, não é? Que eram praticamente crianças de rua. E ele fala, aqui está a joia da Maré. Nós vamos pôr todo mundo na escola e daqui 20 anos nós vamos ter aqui cientistas, engenheiros, né? Professores, nós vamos ter médicos aqui e nós vamos pôr nas escolas. E vocês sabem o que aconteceu? O Darcy Ribeiro ele foi candidato a governador para suceder o Leonel Brizola. Ele perdeu a eleição. Sabe quem ganhou? Moreira Franco, o ministro do Temer, né? Que é o queridinho da Rede Globo Televisão. Sabe qual foi o primeiro decreto do Moreira Franco? Desativar os CIEPS. E o Rio de Janeiro bloqueou, né? E o Darcy, inclusive, passou a década de 90 denunciando os CIEPS que ficaram todos os elefantes brancos, abandonados, as obras, tudo. Né? E retiraram os investimentos. E o CIEPS passou a ter de novo uma coisa que é uma jabuticaba, né, pessoal? Que na Europa, nos países desenvolvidos, a escola não tem escola de meio turno. Não existe a escola de meio turno. Escola de meio turno é só no Brasil, é país latino-americano, é país subdesenvolvido. No mundo desenvolvido, a criança entra de manhã e sai à noite na escola. Tem conversa. Né? E ainda mais na Europa, no pós-guerra, que os maridos morreram na guerra, né? Que aí a escola tinha que cumprir, inclusive, uma função quase que de família. Tinha escola que entrava até no período noturno, até porque não tinha para onde a criança ir, porque os pais morreram na guerra. Então lá se desenvolveu essa tese. E aqui o Darcy Ribeiro passou uma vida inteira defendendo isso. Não foi eleito para suceder o Leonel Brizola. Ganhou o Moreira Franco, ministro do Temer, primeiro decreto, desativar os CIEPS, e o orçamento de quase 50% para a educação passou a ser 15, 20, 15, 20, 15, 20, 15, 20. Né? E eu fico imaginando, se tivesse mantido essa política, né, talvez a gente não tivesse essa situação, a Marielle não teria sido assassinada, né, e nós não teríamos essa situação do crime organizado controlar regiões do Rio de Janeiro. Por quê? Por que o jovem entra numa situação dessa? Porque não tem, todas as portas para ele foram fechadas. Só sobrou arriscar tudo no roubo ou no tráfico de drogas.
Se você abre a porta da cultura, a porta do esporte, do emprego, da educação, não tem conversa. Se você tem um menu, um cardápio para a pessoa escolher, ela não vai escolher aquilo que pode levar à sua morte, ou pode levar, no melhor das hipóteses, a perder a sua liberdade, que é ficar no sistema prisional aí nos melhores anos da sua vida, né? Uns 17, 18, 19 anos, que a pessoa está no esplendor, né? Consegue ir domingo, no sábado para a balada, e no domingo acordar de manhã para jogar futebol, uma coisa sensacional, né? Eu fiz muito isso. Tem uma saudade desse tempo, né? Chegava em casa domingo, 3 horas da manhã, comia um lanche, e 8 horas da manhã estava no campo jogando futebol, jogava 1h30 e estava tranquilo. Se eu fizer isso, eu passo uma semana de campo. O esplendor da vida, o cara está gastando toda a energia dele no crime organizado, tirando a vida de outras pessoas ou comercializando drogas. Mas o Brasil sabe, é só pegar a experiência do CIEP e fazer. Então a Marielle foi vítima do Estado brasileiro, de um Estado que nessa atual conjuntura está se transformando em Estado narcotraficante. Depois, se vocês quiserem, eu conto a história do Michel Temer, que eu conheço bem. Tem um deputado estadual na Assembleia que, quando o Michel Temer era procurador de justiça do governo Franco Montoro, fez uma denúncia na tribuna. O Michel Temer era representante do jogo do bicho. Ele foi eleito pelo Laudo Natel para representar o jogo do bicho. Aliás, vocês podem pegar todo o trabalho dele. Quando ele assumiu a presidência, a primeira coisa que ele começou a discutir no Congresso, legalização do jogo. Ele é um bicheiro, é representante do jogo do bicho no Congresso Nacional. E esses interesses. E a grande coisa que ele fez foi fazer um acordo com o crime organizado, o jogo do bicho. Sabe quando que ele apareceu para a vida política brasileira, Michel Temer? Quando teve o massacre do Carandiru, não é? Teve um massacre no Carandiru, teve uma briga entre facções criminosas no Carandiru, não é? A polícia resolveu entrar, um preso jogou uma televisão na cabeça do comandante, e aí foi aquela carnificina que todo mundo viu lá. Caio, secretário de Segurança, quem é chamado para fazer o acordo com o crime organizado para poder pacificar o sistema prisional? Michel Temer, que já tinha uma longa tradição de diálogo com o jogo do bicho. E eles combatiam o jogo bicheiro pequeno, dos bairros, e deixaram, fazia vista grossa ao grande jogo do bicho aqui no estado de São Paulo. Esse era o know-how. Foi assim que ele entrou na política, virou deputado com esse know-how, de negociar com o crime. Inclusive tem gente dizendo, especialista em segurança pública, dizendo que a ideia do Temer é pôr o exército no Rio de Janeiro para depois negociar com o crime organizado e estabelecer uma pax. Porque vocês sabem, grande parte dos homicídios são homicídios por guerra contra o tráfico. Né? E aí quando você tem um acordo, né, aqui no caso do Estado de São Paulo mesmo, um dos motivos de ter reduzido bastante o homicídio aqui em São Paulo foi que o governo do Estado de São Paulo faz vista grossa para a atuação do crime organizado aqui. Deixa o crime organizado controlar as regiões do Estado de São Paulo, controlar o sistema prisional. Eu já fiz denúncia na Assembleia, tem requerimentos meus, e não sei o que estou dizendo, o delegado do Estado de São Paulo disse isso, que na época o Saulo de Castro resolveu abrir uma guerra contra o crime organizado, o crime organizado fez o contraponto, e aí teve a chacina em 2006, vocês lembram aqui? Né? Aí veio Alexandre de Moraes e estabeleceu uma PAX no Estado de São Paulo, um acordo com o crime organizado. E aí, inclusive, as taxas de homicídio baixaram, porque o governo faz vista grossa no combate mais do crime organizado. Segundo o delegado, que deu um depoimento num processo que tramita, inclusive na Barra Funda, esse acordo foi celebrado no presídio de Venceslau, lá no presídio de Presidente Prudente, né? Na verdade, no presídio de Presidente Prudente foi celebrado esse acordo. Eu até fiz questionamentos já oficiais na Assembleia em torno dessa questão. O dado concreto é que aqui todo mundo sabe disso, o sistema prisional do Estado de São Paulo é controlado pelo crime organizado. Infelizmente, isso se alastrou por todo o país. Né? E hoje o crime organizado controla o sistema prisional. Então esse é o presidente da República que nós temos hoje no Brasil. Um representante do jogo do bicho, que tem como grande know-how político ter celebrado uma paz com o crime organizado aqui no Estado de São Paulo, na época que o Feori era governador. Esse é o cidadão. O que me deixa mais triste é que o PT colocou esse cidadão de vice da Dilma. Né? Precisamos lembrar essas coisas. Rememorar é viver, né? Dizia o poeta. Né? Ele foi vice da Dilma e articulava ali esses interesses durante o governo do PT. Durante o governo da Dilma. E quando estourou a crise de 2003, ele não pensou duas vezes. Como é uma pessoa sem caráter e despersonalizada, não pensou duas vezes em operar aquilo que nós conhecemos, né, que os cristãos conhecem bem, né, que é operar a grande traição. Né? Afinal de contas, você tem a figura de Cristo reconhecida mundialmente, mas Judas também. E entrou para a história como um grande traidor. Ele não pensou duas vezes. A primeira crise política que deu, ele já começou a conspirar para retirar a Dilma do governo e assumir a condução do governo brasileiro. Com um programa político chamado A Ponte para o Futuro, que na verdade está nos levando ao século XIX. E aí depois eu vou tratar disso aqui rapidamente, porque o programa político que está sendo implementado no Brasil já está surtindo efeito. Não é? Não sei se vocês lembram aqui, o Temer quando assumiu,
ele apresentou um programa, Ponte para o Futuro. O que tinha lá na Ponte para o Futuro? Reformas. Reforma trabalhista, não é? Uma reforma na estrutura dos gastos do Estado brasileiro. Dizia o documento Ponte para o Futuro que o Estado brasileiro gasta muito nas áreas sociais, né? E não cabe isso dentro do orçamento. Ele usava inclusive aquela frase da família, que não pode gastar mais do que recebe, tal, senão fica devendo na praça. Né? Eles vêm aprovando o que no Congresso desde que o Temer assumiu? A primeira proposta importante que foi aprovada foi a PEC, a proposta de emenda à Constituição 95, que congelou os gastos sociais por 20 anos. Então no Brasil agora é o seguinte, está proibido aumentar os gastos de educação. Coisa surreal. Mas é o que está colocado. Está proibido por emenda à Constituição. Qualquer presidente com um pouco de vergonha na cara vai ter que pôr isso sob plebiscito para revogar um negócio desse, que é um absurdo. Um país que tem epidemia de dengue, de chikungunya, de febre amarela, né, ter bloqueado os gastos na área de uma área que é essencial, que é a área da saúde. A segunda proposta foi a reforma trabalhista. A CLT, quando o Vargas assumiu, o Vargas resolveu reunir todos os direitos trabalhistas. Ele resumiu 15 mil leis e fez uma consolidação das leis de trabalho, né? A nossa CLT. Na época, a briga nossa, né, dos antepassados nossos que nos sucederam, porque nós somos a corrida de bastão na política, viu, pessoal? Tem muita gente que lutou antes da gente já. E na época do Getúlio, qual que era a briga? A briga era o seguinte: de cada 10 trabalhadores, em 1940, apenas um estava trabalhando na cidade, 9 trabalhavam no campo, trabalhavam na agricultura. E qual que foi a briga na época? Pô, Vargas, está fazendo uma consolidação das leis de trabalho só para o trabalhador urbano, e o rural ficou de fora. O rural só foi ser incluído em 63 com o Estatuto do Trabalhador da Terra, né? Mas a consolidação foi importante, porque trouxe muito direito para os trabalhadores. Desde os direitos previdenciários, a jornada de trabalho reduzida, uma série de direitos para os trabalhadores, e está aí até hoje, surtindo inclusive efeito importante na sociedade brasileira. Só que nós perdemos, de lá para cá, a gente já vinha perdendo, hein? Com a ditadura militar, nós perdemos a estabilidade do emprego, ganhamos o FGTS, nós perdemos a estabilidade do emprego. O Brasil é o país do mundo que tem a maior rotatividade de emprego, né? 50% dos trabalhadores são trocados de local de trabalho por ano no Brasil. Não existe isso em lugar nenhum. Na Alemanha, para vocês terem uma ideia, para demitir um trabalhador numa fábrica com mais de 2 mil trabalhadores, tem que ser aprovado no conselho da fábrica. E o conselho da fábrica tem que ter membros dos trabalhadores. Dependendo da condição da fábrica, se ela recebe financiamento público, algum tipo de banco público, alguma coisa, é paritário o conselho. Então, para você demitir, meu amigo, você tem que ter justificativa mesmo, vai ter que ser bravo. Entendeu? Aqui no Brasil não, demite-se como se fosse uma bexiga, né? Fica para lá e fica para cá, rotatividade altíssima. Então, eu Temer já em cima de uma CLT, que já tinha problema, já era limitada, ele propõe trabalho intermitente, aprofundamento das terceirizações, inclusive a volta do trabalho da gestante em local insalubre, que é a situação. É um projeto que está na pauta, que foi aprovado isso, o voto inclusive do médico Vitor Lippe, votou nessa barbaridade aqui em Sorocaba, representando a nossa região lá, votou nessa barbaridade e hoje está valendo. Né? E tentou fazer a reforma da Previdência e não conseguiu por conta da mobilização social e por conta do desgaste do seu governo. Afinal de contas, eles assumiram com a seguinte promessa: existe uma desconfiança dos empresários com a Dilma. Então, nós vamos assumir e a confiança vai se estabelecer. A confiança não é só interna, também externa. Os governos estrangeiros, os empresários internacionais vão investir no Brasil e vai ser uma beleza de entrada de dólares aqui, vai ser uma coisa de outro mundo. Né? Nós vamos fazer as reformas e isso vai estimular inclusive o investimento interno e vai retomar o emprego e a economia vai voltar a crescer. O dado concreto, e a intervenção do Rio explica isso, é que todo mundo percebeu que nada disso aconteceu. Nós congelamos os gastos públicos, né? Aprovamos a reforma trabalhista, quase aprovou a reforma da Previdência, a economia não voltou a crescer, esse crescimentinho que teve agora de 1% aí, é quase 90% desse 1% é na agricultura, que deu uma melhoradinha na safra, uma questão inclusive quase que do ciclo de chuvas aí, que deu uma melhoradinha. Né? As famílias, 60% das famílias continuam endividadas, é quase que o mesmo patamar quando o Temer assumiu, e nós temos no Brasil, o patamar de desemprego continua praticamente estável. A gente tem aí hoje 12 milhões procurando empregos, né? E em torno de 18 milhões que já nem procuram mais emprego, e que não conseguem trabalhar de forma mais do que 2 horas por semana, que é o trabalhador que faz um bico aqui e outro acolá. Em torno de aproximadamente 30 milhões. Tem gente que fala que é 27, outros que falam que é 30. 30 milhões de brasileiros não conseguem ter um emprego, trabalhar aí a 8 horas por dia, né, fazer uma jornada de 40 horas por semana, não consegue fazer isso. E qual que é o tamanho da nossa população economicamente ativa? 100 milhões. Então 30% dos 100 milhões que estão em idade para trabalhar, não estão conseguindo trabalhar. Né?
eles fizeram uma agenda regressiva para te retirar direitos, prometendo trago emprego. A agenda foi quase na sua totalidade aprovada, os empregos não vieram, e é por isso que eu acho que explica muito, Rodrigo, o Temer ter enfiado o goela abaixo no Brasil esse negócio da intervenção militar no Rio, porque desfoca o tema. Ninguém está discutindo mais emprego, agora a Rede Globo é de forma efusiva, só fala da intervenção do Rio de Janeiro, e aí é general na televisão, coisa que não tinha no Brasil fazia tempo, hein? Quem é mais velho, ele lembra, nos anos 80 tinha bastante general da televisão sobre política pública. Agora voltou, né? Pessoal, e os generais nem escondem, porque tem alguns que são sinceros, né? O general Vilas Boas, por exemplo, que é o comandante das Forças Armadas Brasileiras, ele é um cara lúcido, né? Ele foi dar uma entrevista e ele falou, mas se não entrar posto de saúde, não entrar escola, não entrar hospital, não entrar essas coisas, não dá pra ficar a gente lá com a farda. Nós vamos ficar lá com a farda, a hora que a gente sair vai voltar tudo como estava antes. Né? E o risco maior, no México está com intervenção militar há 11 anos. O narcotráfico corrompeu o exército, que é a grande questão, que é o grande risco. Por quê? Porque o militar ele não está preparado para lidar com o crime organizado. Se até a polícia militar e a civil já sofre com assédio, que não é pouca coisa. O policial militar leva R$ 2.400 para casa, aí vai lá, prende um carro lá cheio de cocaína, de droga, de muamba, de coisa roubada, que vale 100 vezes mais do que ele ganha no ano. Entendeu? É muito difícil de você segurar o servidor, mantendo uma retidão. Você tem que ter uma estrutura. Né? Com esse salário que o governador do estado de São Paulo paga, pelo amor de Deus, né? É uma tragédia. Na verdade, você está quase que empurrando o cara, e está empurrando mesmo. 25 mil policiais militares fazem bico para sobreviver aqui em São Paulo. Então você empurra o cara para fazer jornada dupla, trabalhar no final de semana, e também para ser aí presa fácil do crime organizado. Agora você imagina militar, que o treino dele é para combater o inimigo, não é para lidar com segurança pública. Geralmente fica na Amazônia, regiões de fronteira. Aí você vai e joga o cara lá na periferia, no caso de São Paulo, que já está controlado por milícias, para fazer política de segurança lá. Então o risco de contaminação é enorme. Os comandantes do exército sabem disso. Então uma das instituições que estava passando ao largo da crise pode também ser tragada para dentro e perder o prestígio que o exército tem no Brasil. O exército gosta de um certo prestígio. Tanto é que a Folha de São Paulo fez a pesquisa de domingo e mostrou que 76% do povo apoia o exército lá ajudando na segurança pública. E apoia por quê? Porque o exército ainda gosta de prestígio na sociedade brasileira. Não é? Está ao largo de todos os escândalos de corrupção, toda a crise aí política que está instalada no país. Não é? Então o Temer, para concluir, abre uma agenda de segurança pública para poder ver se consegue retomar um pouco do prestígio, que vocês sabem, ele está com apenas 3% de aprovação, é o governo com a maior reprovação da história do Brasil, é o presidente com o maior índice de reprovação na nossa história, e ele está dizendo, inclusive, que quer ser candidato com uma rejeição desse tamanho, vai ser difícil alguém querer colocar a foto dele no santinho, né? Porque o cara deputado que pôs a foto do Temer no santinho, não tem foto, não tem jeito. Então, complicou. E ele abre essa agenda para tentar retomar. Por quê? Porque a agenda econômica já foi embora e eu queria concluir com isso. Essa é a questão central para nós. Né? E o nome aqui é para onde caminha o Brasil. Né? O Brasil, se manter o programa Ponte para o Futuro do Temer, nós estamos caminhando para o século XIX. Eu queria dar o último dado aqui, que é um dado muito caro para todos nós. A presença da indústria na riqueza do país, que já chegou a ser de 30%, 35% nos anos 80, em 2014 era 17%, e agora está em 9%. Sabe qual que é o 9%? É igualzinho 1890, 1895. Entendeu? O Brasil, inclusive, se a continuar esse processo de desmonte, nós vamos ter dificuldade de poder retomar, inclusive depois, independente do governo que seja, mesmo que seja um governo nacionalista, queira fazer reformas, queira avançar com os direitos do povo e tal, vai ter dificuldade, porque está sendo feito um processo de desmonte completo. Não é? Porque o Brasil, antes da industrialização de 30, a gente tinha indústria da banha, tinha indústria de alimentos, a gente tinha umas indústrias. Mas a gente não tinha uma industrialização, que é diferente. Industrialização é quando o Estado põe como objetivo montar as cadeias, estimular as cadeias produtivas e colocar isso como centro do desenvolvimento nacional. A gente está perdendo isso. Cada dia que passa está perdendo. E no governo Temer esse processo está se acelerando. E para concluir, tem um outro processo paralelo, que é a queima de ativos, ou seja, a venda do patrimônio nacional. Eles estão abrindo o Brasil para vender as terras para o estrangeiro, né? Estão entregando poços de petróleo. Não é para iniciativa privada. Quem está comprando aí o pré-sal é a empresa estatal norueguesa que está comprando. Então, assim, o negócio é vender mesmo, não é aquela ideia, né? A gente vê um liberal falando, né? Uma pessoa mais de direito falando, não, privatizar é bom, porque vem um empresário privado, ele vai gerir melhor os negócios, vai ter mais eficiência, vai ser melhor e tal do que o público. No caso do Temer, não é nem isso que está colocado, né?
é entregar o ativo, independente de quem esteja querendo comprar. Quem está comprando são as estatais chinesas e, no caso do petróleo, estatal norueguesa. E agora quem está querendo comprar também, a maior empresa nossa, do ponto de vista tecnológico, que é a Embraer, é uma estatal norte-americana, que é a Boeing, que todo mundo sabe quem controla é o exército dos Estados Unidos aqui no negócio. Né? Então, assim, o Temer está finalizando esse ano aqui com uma agenda que de fato é queimar aqui, vai vender as coisas. Vamos vender, vamos entregar o patrimônio, aproveitar que é fim de feira, porque a gente sabe que esse rapaz, esse Moreira Franco e muitos membros do governo Temer são especialistas em levar o tal de 10%, né? Então, você faz a venda, no meio da venda você encaixa lá uma consultoria para fazer o levantamento do preço, a consultoria, ali o cara leva 10, 15, 20 milhões, 30 milhões de reais para montar a consultoria, para analisar o preço, que geralmente é analisado com um valor para baixo. E quem lembra aqui do que foi a privatização do governo Fernando Henrique, geralmente, quando ia ter uma privatização de algum setor, aquele setor começava a ter um monte de escândalo e denúncia. Começava a ter um monte de problema. Não é? Então, os 6 meses que antecediam ali, por exemplo, a telefonia, né, que foi privatizada. Então, começava a ter apagão de telefone, os telefones começavam a não funcionar, você tinha uma preparação para convencer a opinião pública de que, ó, pessoal, tem que vender. E tem muita gente dizendo, para concluir, que esse apagão do Nordeste aí, né, esses apagões que retomaram, na verdade, necessário para poder entregar, já foi entregue a distribuição, mas entregar também a geração de energia, que no nosso caso é muito barato. Né? A geração de energia no Brasil ainda é muito barata, e quem controla a geração, controla o regime de chuvas e o regime dos rios, porque você pode abrir e fechar as comportas de acordo com o seu interesse. E quem quer comprar não é nenhuma empresa privada, nacional ou internacional, quem quer comprar são as estatais chinesas, ou seja, queima de ativo mesmo na cara de pau que está incursando no país. É por conta disso que nós vamos estar com muita força nesse processo eleitoral com uma chapa, né, que é o Guilherme Boulos, e representando aí o Sem Teto, que é um tema nacional muito importante, a habitação ela está na agenda, é um drama do brasileiro, e também a Sônia Guajajara, que é representante das comunidades indígenas. São 248 comunidades indígenas que ela representa. Eu acho que é uma chapa muito interessante para a gente poder fazer o debate aí e apresentar um programa alternativo para o Brasil. Tá joia? Mas para introduzir aqui é um pouco isso. Obrigado aí pelo convite. As inscrições estão abertas, nós já temos alguns inscritos. Inicialmente está o Gilberto, mas eu vou fazer a inversão com a Fernanda, com a vereadora Fernanda Garcia, porque nós estamos no mês de março, na mês da mulher, então vou iniciar aqui o debate com uma contribuição de uma mulher. A outra Quem quiser dar sua contribuição, fique à vontade, é só erguer a mão, tá bem? E o próximo é o Gilberto. Obrigada, Érica. Eu costumo falar na Câmara que eu não gosto de privilégio. Direito. Mas obrigada aí. Bom, boa noite a todas e a todos, né? Numa segunda-feira, às 8h30 quase da noite, o pessoal está aí firme e forte participando desse debate. Quero saudar na pessoa da Érica aí, companheira de luta também, todas as mulheres que aqui estão participando, né? Os companheiros homens também. Parabenizar aí o debate de alto nível que o Rodrigo e o Raul trouxeram aqui pra gente. Esse debate importante da realidade brasileira, né? Para onde o Brasil está caminhando, para onde nós queremos que ele caminhe, né? Se ele está na direção oposta, então temos que fazer a volta, né? Então temos que direcionar. Infelizmente isso não está nas nossas mãos, né? Temos um governo que ele é ilegítimo, que ele não foi eleito pela população diretamente, que vem implementando aí políticas que não defendeu, né? E vem tratorando isso de cima para baixo. E daí, como já foi falado muito da questão estadual, da questão nacional, eu gostaria de colocar um pouco a questão municipal, aqui que nós estamos vivenciando na Câmara Municipal, né? Porque a realidade a nível estadual, a nível nacional, com Michel Temer, com o governador do estado de São Paulo e com o prefeito José Crespo, ele não é muito diferente. É uma política de desfazer, ou melhor, de sucateamento dos setores públicos, é uma política de não ouvir a população, é uma política de merecimento, de dar aí, ele colocar aí os seus interesses acima dos interesses da população. Não tem nenhuma diferença, embora mude, alguns partidos são da base, né, aliada do Temer,
do MDB, agora até mudou de nome para Fecivai, né, no processo eleitoral agora, né, era PMDB, agora é MDB. Então nós temos aí um governo do Crespo, José Crespo, que é intransigente, que ele está a todo momento, nós já costumamos falar, né, que ele traz aí uma política, opa, tá passando rápido, ele traz uma política aí de desfazer, né, é uma política de não cumprir com as campanhas eleitorais, né, que ele fez na campanha, várias promessas, e daí eu vou citar apenas duas, né, dentre tantas, mas é as que são voltadas para a educação e para a saúde, né, onde ele diz que iria valorizar os profissionais da saúde, assim como os profissionais da educação, né, e dos servidores públicos municipais. Nós tivemos uma briga logo no primeiro ano, onde ele fez criação de vários cargos comissionados, e agora ele quer a todo modo tratorar os servidores aí com a implementação de uma terceirização na saúde, caminhando também para a terceirização na educação. Então nós vemos um problema aí de enfrentamento na Câmara Municipal. Nós tivemos na última quinta-feira a votação, um projeto que eu apresentei contra a terceirização em São Paulo, por N fatores, falta de transparência. Tem pesquisas que, com os aditivos ao contrato que é aprovado, aumenta-se muito o custo desse contrato, de 250 mil para 1 milhão, é absurdo, e nós estamos aí na Câmara com essa luta para que barre. Infelizmente, a maioria dos vereadores eles estão com o prefeito, e daí nós sabemos, né, que tem muitos interesses por trás, né? Tanto é que muitos secretários do prefeito, no dia da votação na quinta-feira, ligaram para os vereadores, cobrando, né, para que não votasse a favor do projeto, né? E como cordeirinhos ali, né, eles fizeram bonitinho, porque nossa votação foi de 6 a 13, né? Então tiveram aí 13 vereadores que votaram contra o projeto, aí na aprovação, defendendo a terceirização. Então, acho que a importância desse debate hoje sobre a conjuntura política brasileira é para isso. Como que está a situação, não só no município, mas no Brasil. Está difícil, mas a única saída é a organização. A gente enfrentar aqui em Sorocaba contra a terceirização, no estado de São Paulo, né? E se organizar para enfrentar isso e prestar atenção nessas eleições, né? Porque é nas eleições que nós temos aí condições de mudar essa situação que está, porque os governantes que estão lá, os que estão, né, que nós citamos, eles não estão nem um pouco interessados na situação do povo brasileiro. Então essa conjuntura aí foi colocada, acho que é importante, e daí fica, né, essa luta, que só na luta que a gente consegue as conquistas mesmo, né? Então acho que na luta e na organização, né, e tendo conhecimento aí de como está a situação. Então, obrigada. Boa noite. Bom, o próximo é o Gilberto. Não tem mais ninguém inscrito. Bom, agora temos inscritos. Seu nome, desculpa? Gustavo. Gustavo, legal. 3 minutos. Bom, primeiro, queria saudar esse nosso encontro aqui em Sorocaba. Eu não consigo lembrar quantos debates nós já fizemos nesse nosso partido. E queria saudar aí o Rodrigo Chisolini, o Raul Marcelo, a Érica e todos que estão aqui. Mas antes queria pedir licença também para fazer uma homenagem à nossa grande companheira Marielle Franco, que na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro tem 51 vereadores, 7 mulheres. Marielle Franco era a única negra e favelada. Então, eles não mandaram matar por alguém que, por acaso, mataram alguém que defendia os direitos humanos, defendia negros e negras, defendia LGBT, defendia a população. E eu entendo o seguinte, que calaram uma mulher, mas não calaram a nossa classe. E nós aqui, fazendo hoje, através do setorial de mulheres, nós fazendo uma homenagem para a Marielle, significa o seguinte,
que a Marielle Franco, ela continua viva entre nós. Eu queria rapidamente colocar dois elementos, os elementos da conjuntura que tanto o Raul como o Rodrigo colocaram aqui, já contemplam muito do que eu penso, mas eu queria colocar duas coisas. A primeira, que é o seguinte: esse nosso partido, desde 2005, eu sou filiado desse nosso partido, como alguns companheiros que estão aqui, e eu vejo com alegria que em 2005 nós tínhamos o Raul como vereador, e nós tínhamos alguns militantes que, descontentes com a política do PT, vieram construindo o PSOL em Sorocaba. Hoje nós temos um deputado estadual, hoje nós temos uma vereadora aqui em Sorocaba, nós temos representação na maioria das cidades da nossa região, como é o caso do Rodrigo Evotrantin, do PSOL, que faz luta lá, e me traz muita alegria o fato dessa sala que está lotada. Significa que nós temos um partido que cresce. Por quê? Porque é um partido que participou de todas as lutas desse nosso país até hoje, representando aqui em Sorocaba. Exatamente todas nós participamos. E é assim que eu entendo que na conjuntura nós vamos construir ou tentar fazer um processo de defesa da nossa classe, que é a nossa classe trabalhadora. Nós vamos fazer essa defesa. E aqui Sorocaba é um exemplo. E é isso que eu quero saudar todos os companheiros, e como a Fernanda colocou, nós temos hoje a luta das mulheres de Sorocaba, LGBT, negras e negros, defesa de toda a reversão que o Raul e o Rodrigo colocaram aqui. O PSOL de Sorocaba esteve em todas essas lutas. Só para encerrar, eu gostaria de lembrar também o seguinte: esse ano nós temos um ano importante, é um ano que nós temos um processo eleitoral, e nós o PSOL terá candidato a presidente, candidato a governador do estado, candidatos a senado, a deputados e tudo mais. E é uma das lutas que eu entendo que fazer a luta institucional no parlamento é uma das lutas importantes, porque a luta social também é muito importante. Mas essa luta institucional, levar o que nós pensamos, levar para a população de Sorocaba, através dos nossos representantes, de todos isso, presidente, governadores de estado, deputados, senadores e tal, é uma tarefa fundamental, e que nós no partido precisamos nos organizar para fazer isso, e fazer essa luta significa tentar fazer essa reversão neocolonial que estão querendo fazer na nossa população. Obrigado. Vamos fazer uma única rodada, todas as inscrições. Novamente, inscrições abertas, só levantar a mão. O próximo é o Gregório. Depois, logo em seguida, é o Gustavo. Também, Gustavo? Depois o Jean Pérez. Bom, pessoal, boa noite a todas e a todos. Primeiro, eu gostaria de saudar a mesa, o Raul, o Rodrigo, a Érica, a comissão. Um debate muito interessante. Acho que é fundamental que o nosso partido faça esse debate. Na segunda-feira, a gente conseguir reunir tantas pessoas aqui para estar discutindo política. Acho que o tema da conjuntura é fundamental que a gente sempre esteja discutindo, né? A conjuntura sempre mudando, porque acompanhar a política mais fácil acompanhar pelas páginas policiais do jornal, né? Do que a página sobre política mesmo. E eu acho que o Rodrigo ele trouxe alguns pontos que eu gostei bastante na fala dele, né? Um pouco a gente entender a origem dessa crise que nós estamos passando. É uma crise que não começou agora, como o Rodrigo comentou muito bem, né? Nós temos uma elite no país que sempre viu esse território como um espaço de privilégio, um espaço para ganhar dinheiro, uma elite subserviente às grandes potências imperialistas, né? E que vem se perpetuando no poder do Brasil de diversas formas, né? Desde a época dos senhores de engenho, da escravidão, e agora na República, como a Operação Lava Jato tem bem colocado muito bem, essa elite que age nos bastidores da política, né? Que age financiando campanhas eleitorais, que age no submundo da política, e que junho de 2013 foi um marco porque a população resolveu não basta essa situação. As pessoas não aceitavam mais esse desgaste que foi colocado, as pessoas foram às ruas e vem surgindo aí todo esse cenário que nós estamos passando hoje. Acho que é fundamental que o nosso partido consiga compreender esse momento, consiga compreender junho de 2013 para se colocar como uma alternativa, né? Nós temos aí a burguesia conseguiu um grande favor, que foi domesticar os principais partidos do mundo, né? Os partidos operários do mundo, que foi a experiência do Partido dos Trabalhadores.
Os 13 anos de governo do PT, na verdade, foram 13 anos de continuação dessa política, continuação dessa política de privilégios desse setor que sempre ganhou dinheiro, que sempre explorou o povo brasileiro, né? E no nosso partido, acho que é fundamental que o nosso partido consiga se colocar como um contraponto, como uma alternativa a tudo isso. Por isso que acho que é fundamental esse trabalho que o professor Sorocaba vem fazendo, que a gente vai fazendo esse ano, como já foi comentado aqui nas campanhas eleitorais, né? Para que a gente consiga construir um polo, consiga entender esse processo e superar esse processo, né? Que as riquezas do nosso país, que o nosso país ele sirva para atender aos interesses dos trabalhadores, da população que aqui vive, não os interesses aí dos países imperialistas. Então, gostaria de agradecer a mesa, agradecer a explicação, acho que foi muito interessante. Agora Gustavo, Jean Pérez e depois Félix. Boa noite a todos e todas aí. Sou Gustavo Marinho, de Araçuela da Serra. Quero agradecer, aproveitar a oportunidade para agradecer em nome do Igor a força que ele está dando para nós lá, para a gente, de fato, né, institucionalizar lá o Sol em Araçuela lá, estando eu e a Daiane na frente lá, junto com o Érico e mais o Johnny, que são todos os professores que não puderam estar aqui presentes, mas que estão dando aula. Eu acho super importante essa reunião nossa. E eu estou quando a gente vê, né, nesse caso, né, da Marielle, esse crime bárbaro, né, choca até e entristece até eu, que eu sou policial civil, o Gilberto até me conhece, até quando eu cheguei no PSOL, vi o Gilberto aqui, fiquei muito contente, eu sou policial civil há 24 anos também, trabalho no CEPOL, na área de comunicação, sem inteligência lá, e queira ou não queira, a gente faz parte dessa estrutura, né, que é a segurança pública, quando a gente vê isso dói na gente, porque a gente pensa diferente, né. Porque é isso, quando a gente olha a população, às vezes generalizando isso, fica difícil para a gente poder tomar a dianteira e poder ir para o debate, ainda mais hoje em dia, como que está as trocas de informação muito fulminante, assim. Quando eles vêm generalizando tudo, pega tudo nós, até a gente, quando a gente vai querer se justicionar, seja se colocando como policial, a gente acaba sendo o da esquerda, acaba criminalizando a gente acaba não sendo ouvido. Mas, independente disso ou não, eu estou na luta no sindicato também, dos policiais civis aqui de Sorocaba. Nós participamos da última eleição lá, que são 700 associados, porque eu acredito na luta mesmo também, né, na disputa eleitoral, para ir lá montar uma chapa, para ir lá disputar. Nós estamos enfrentando a Cidinha aqui no sindicato de Sorocaba. Aqui. Ela que surgiu, ela que montou o sindicato há mais de 20 anos, mais de 25 anos lá, que eu é dela, e nunca nos representa como a gente representa. E quase que nós ganhamos. Nós tivemos que judicializar, porque ela boicotou a gente, enfim. Isso para mim, quando eu fui conhecer a Marielle depois dessa tragédia que aconteceu, eu fiquei me contemplado com ela, no sentido de que ela citou as policiais na tese dela, de mestrado que ela fez lá, que ela defendeu lá. Então isso foi um argumento muito forte para mim, por esse lado, poder ir para o combate. Isso me sinto bem melhor aqui dentro do PSOL. Eu escuto a fala do Raul também, ele falando dos policiais também, que todas as instituições, todos os grupos têm os lados bons e os lados ruins. Enfim, e é bom a gente fazer parte disso. E é bom a gente ser contemplado aqui nesse grupo. Eu me sinto muito bem estar chegando aqui. Eu já milito na política, já tenho mais de 12 anos, né? Já participei em 2 processos eleitorais. Então, ela só ia montando o PSOL lá. Pode ter certeza que a gente também vai somar lá no PSOL Sorocaba, lá em Araçuaiaba, junto com o PSOL Sorocaba, e agora conhecendo também o Rodrigo do pessoal de Votorantim também. Isso é bacana. Eu só queria falar rápido também, uma narrativa também que eu me preocupo muito, que a gente vai ter que criar nessa disputa, né? Nessa disputa que a gente falou, institucional, que a gente vai ter agora aí, né? Que hoje, com a dinâmica, que as informações muito rápidas, a gente tem que ter troca de informações muito rápida. E quem vai pautar essas eleições, quer queira ou quer não, quem vai pautar essas eleições será a mídia mesmo, como a gente citou aqui. Ela vai direcionar e nós vamos ter que saber como a gente vai se mobilizar na internet, nas redes sociais, que eu acho que é o único caminho nosso, e nas ruas também, para poder, que eu não tenho dúvida nenhuma, a gente vai ficar mais tempo se defendendo, desmontando mentiras, do que mesmo a gente falando talvez dos nossos parlamentares, das nossas propostas de governo em si. Então eu acho importante, a gente, cada vez que a gente se reunir aqui, a gente poder tentar elaborar uma narrativa, ou tentar se articular entre nós, através de WhatsApp, redes sociais, no Facebook. A gente está curtindo, a gente está compartilhando as informações. Acho que todos aqui teriam que estar atuando nas redes sociais, porque é ela que está fazendo um contraponto a esse monopólio, a essa mídia que ela influencia muito, e não vai ser diferente nessas eleições.
Então eu só queria deixar só essa manifestação para vocês aqui, que eu agradeço a oportunidade, e vamos focar nessa disputa aí mesmo do voto, que é importante, a gente ter quanto mais representantes nossos lá, ainda mais agora da governadora, que parece que vai ser lançada na quarta-feira também, de São Paulo também, né, professora lá, e já tem o Boulos, e tem o Raul nosso aqui, enfim, é isso aí, tá? Boa noite para vocês. Novamente, nós tivemos a inscrição de uma mulher. Vamos passar na frente, a Amanda também? 3 minutos, Amanda. Boa noite a todos e todas. Eu vou trazer um pouquinho da minha experiência aqui, que eu acho legal compartilhar. É muito interessante nós estarmos filmando para passar para as pessoas que não estão aqui. O que eu estou presenciando na sala de aula? Eu sou estudante de psicologia, estou no 4º ano. E eu percebo assim que tem muitas pessoas que vivenciam o que nós aqui pensamos hoje, que é trazer melhorias e igualdades, principalmente para as minorias, mas de uma forma geral. Mas eu percebo que tem muitas pessoas que pensam de uma forma midiática, Globo mesmo. Isso é muito triste, só que assim, não dá pra gente perder a paciência em relação a isso, porque nosso trabalho é desconstruir algo que foi interiorizado há muito tempo em cada indivíduo. É importante, devagar, de formiguinha em formiguinha, de um em um, nós estarmos desconstruindo aquilo que foi interiorizado. A mídia, ela faz um ponto muito forte em todo dia ficar martelando ali na cabeça do indivíduo aquilo que não é real. Cabe a nós, somos poucos, somos, mas cabe a nós realmente ir com um trabalho árduo, pesado, para estar desconstruindo. Tem mais 2 minutos, Érica? Bom, acho que é mais isso mesmo que eu queria estar contribuindo, a importância de estarmos desconstruindo tudo isso que a mídia traz, principalmente sobre a morte da Marielle. No Facebook nós vimos coisas absurdas que falaram a respeito. E assim, nós não podemos nos calar. É mentira. A Marielle, ela foi calada porque ela era negra, favelada, porque ela era lésbica. E não tem como dizer que isso não é verdade. Quiseram calar uma voz que estava a nosso favor. Quantos lá estão a nosso favor? A favor das minorias, a favor da população. Mas assim, Marielle está presente, Marielle vive em cada um de nós e nós temos que fazer isso uma realidade. Lutando todo dia, de formiguinha em formiguinha, com o nosso próximo, com o nosso vizinho, que adora assistir Globo. Devagarzinho, devagarzinho a gente vai chegar, não pode desistir. Obrigada. A boa notícia é que as mulheres animaram aí para falar. Então a próxima é a Giovana Costa. Depois o Jean. E a partir dessa fala aqui da Giovana, a gente vai encerrando as inscrições. Quem tiver querendo falar, erga a mão, tá bem? Boa noite a todos e todos. Meu nome é Giovana, eu sou psicóloga. Sou mais uma colega aqui. E eu faço parte do coletivo Rosa Lilás, aqui de Sorocaba. E, bom, pra gente foi um baque enorme a morte da Marielle, porque ela representava muito para todas nós, né? Então, o que ocorreu com ela foi... A gente ainda está digerindo, na verdade, né? Ainda está sendo bem difícil. E o que mais levantou foi a questão de fake news, né? De tudo que acontece agora, Facebook bombando notícia falsa e sendo como praticamente uma segunda morte dela, né? Agora é a morte moral, né? E essa eleição, eu acho que uma das coisas que tem que ser muito bem pensadas pelo partido é como a gente vai combater tudo isso. Porque, igual o companheiro falou, a gente vai passar mais tempo se defendendo e desmentindo o boato do que fazendo proposta, né? Porque a gente é muito atacado. O MBL está aí para isso. É o maior, né? O que mais dissemina fake news até agora, né? Está comprovado que são eles. Então, assim, eu acho que além da importância da gente estar na rua, da importância de movimento social, de dialogar mesmo com a população e tudo isso, apresentar a proposta, ter um projeto, é importante também que a gente tenha uma frente que
que ajude desse lado, né? Que ajude a combater esse tipo de boato e para que a gente consiga, pelo menos, tentar ter diálogo, né? E mostrar a proposta mesmo para essas próximas eleições. Então, Maria presente, Anderson presente. Bom, as inscrições estão encerradas. O próximo é o Jean Pérez, em seguida Félix e, para finalizar, o Manuel. Boa noite a todas, a todos. Facilitado aqui, né, pelas intervenções anteriores da mesa. Eu acho que ficou mais ou menos claro aqui para a gente a resposta da pergunta, né? Para onde vai o Brasil? Eu acho que o Brasil ele vai para o conflito. Eu acho que essa é uma resposta sintética que canaliza, né? O Rodrigo deu as razões estruturais, né? O Raul ele trouxe as questões pontuais que nos afligem na última quadra, né? E a Amanda, né, e a Giovana trouxeram as questões que estão postas para a gente intervir nesse conflito, né? E é um conflito que é de cima a baixo, tem razões históricas, tem razões estruturais, tem razões, eu acho que do mais profundo DNA brasileiro, né? Que é o DNA da escravidão, é o DNA do simplismo da sociedade colonial, né? Da violência bruta para resolver conflitos, muitas vezes que não tocam além da superfície, né, da questão da sociedade, né? E tem problemas novos, né? O problema da fake news, o problema de como que a botaria ela ganhou uma complexidade tremenda, né? E é um conflito também que não poupa a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores policiais. É um conflito que não poupa a vida das mulheres, que conseguem sobreviver a todos os problemas impostos para as mulheres negras, né? Eu acho que no ato que nós fizemos aqui, a Bia, né, não está aqui presente, mas ela falou um negócio muito interessante. Ela disse, a Mariela, ela aceitou os parâmetros, né, da sociedade, digamos, meritocrática. Ela falou, o problema é mérito, então tudo bem. Me dê todos os problemas que eu vou superar um a um. Vou superar a condição de mulher, vou superar a condição de periférico, vou superar a condição de LGBT. E aí, no final, ela engrossou a estatística que é a qual todas essas pessoas são vocacionadas desde o momento que nascem, que é a estatística do genocídio, da morte, né? Então, assim, é um conflito que é genético, é um conflito conjuntural, porque é uma sociedade que está em profunda transformação. É uma sociedade que tira o direito do trabalho, é uma sociedade que tira o direito à moradia, é uma sociedade que tira o direito à vida. Então, é uma sociedade que vai para o conflito. E por que eu estou colocando todos os elementos? Porque eu não tenho dúvida nenhuma. Na hora que eu cheguei aqui no partido, eu vi a primeira vez, não sei se todo mundo já parou para ver, né, a tela que está aqui na frente do partido. É um partido que falou assim, nós temos lado nesse conflito. Nós temos lado, nós estaremos ao lado das Marielles, estaremos ao lado, né, das policiais, dos policiais mortos, nesse conflito que é onde é colocado o trabalhador negro para morrer e matar trabalhadores e trabalhadoras negras, né? O PSOL é esse partido, eu não tenho dúvida nenhuma, assim. Nós temos lado nessa história, temos coragem, temos história, e eu não tenho dúvida que estamos no caminho certo. Um caminho certo para fazer aquilo que nem sempre, às vezes, tem um efeito benéfico, né, como é o caso da Marielle. Mas é assim que o povo brasileiro se formatou, é assim que o povo brasileiro se apresentou para a história. É um povo de resistência, é um povo que resiste aos ciclos econômicos de negócio, de barbárie, de violência e de morte, né? Então o PSOL é esse partido que se apresenta como, digamos, o organizador da resistência do povo brasileiro, do povo sorocabano, não tem dúvida nenhuma, né, como o Giba falou, e do povo do estado de São Paulo. Então, assim, eu estou muito seguro disso. Assim, acho que esse debate ele trouxe muitos elementos para a gente discutir para onde vai o Brasil e onde nós estaremos nesse caminhar do Brasil. Obrigado. Bom, boa noite a todas e todos. Eu vim fazer uma fala para ressaltar, né, a parte, o setor do pessoal que eu milito, né, a juventude, a qual a Marielle também defendia e sempre defendeu, e ressaltar que hoje o PSOL é o partido que mais filia jovens no Brasil. Aliás, é o que mais filia
todas as pessoas, mas é o que mais privilegiado. Isso tem um motivo. A juventude ela não é boba. A juventude sabe muito bem e entende que atualmente ela não tem dever nenhum para construir uma política de conciliação de classes, como foi o PT. Muito menos uma política de destruição dos direitos da classe trabalhadora, como é a política do Michel Temer. A política que a juventude pensa é a política da ruptura. Até sempre quando eu converso com o pessoal do Em Frente, coletivo de juventude que eu faço parte, a gente fala o seguinte: se a gente perguntar para qualquer pessoa na rua, você está contente com o sistema, com a forma que você vive nessa sociedade, essa pessoa vai falar não. Qual que é o nosso papel como pessoal, como partido, como juventude, como as mulheres, como os LGBTs, como os negros, as negras? É colocar no debate o seguinte, de que a gente tem que ter um projeto para mudar a sociedade. E hoje, na minha opinião, se o PSOL é o único partido capaz de vocalizar esse processo, esse projeto, né? A gente tem uma política, num ano difícil, num ano tão conturbado, né? As opções políticas que se apresentam, elas podem soar para a sociedade como o menos pior, né? Vamos escolher o menos pior, porque o Bolsonaro é o fim, o Alckmin é o fim, vamos ficar com o menos pior. Mas, galera, tem uma questão que é muito importante ressaltar, é que a gente está construindo um processo, um projeto, e a gente precisa construir ele, né, com veracidade, colocando ele como primeira opção. A nossa primeira opção é construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, livre de preconceitos esses que são estruturais. Então, quando a gente propõe seguir o legado da Marielle, é seguir o quê? Colocar um projeto de ruptura. A ruptura com as reformas que foram colocadas, né? As contra-reformas do Michel Temer, a ruptura com esse capitalismo rentista que se dedica a todo momento a tornar o Brasil um país subalterno ao capital internacional, que se dedica a superexplorar os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Então, na minha opinião, eu acho que a juventude em geral também pensa isso. A gente precisa romper, a gente precisa vocalizar. E é muito importante a gente do PSOL, inclusive tem os camaradas do PCB também, que vão endossar essa luta de ruptura, que a gente precisa romper. Finalizando, Manuel. Boa noite a todos e todas. Eu já tenho ouvido a fala do camarada Rodrigo, mas já fui contemplado aí em muitas falas a respeito do que ele disse. E a gente sabe da importância desse debate. Tem um provérbio africano que diz: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá em grupo. E essa é a responsabilidade do PSOL nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Porque jamais houve um alinhamento tão grande de projeto no sentido da retirada de direitos, no sentido da reversão de direitos historicamente conquistados pela classe trabalhadora. E quando nós falamos em reversão no século XIX, nós estamos falando de escravidão. Nós estamos falando da mulher ter um lugar, e esse lugar não era no centro da mesa. E hoje, diante desse desafio, onde o movimento nos leva a uma posição de joelhos, devemos levantar enquanto partido e devemos propor uma nova construção de país. Não apenas uma construção de resistência, como nós historicamente resistimos no Brasil. Precisamos ir além. Precisamos propor uma construção de país onde a mulher negra tenha sua posição, onde o homem negro tenha sua posição, onde toda a população periférica tenha sua posição, onde todos possam exercer a sua sexualidade de acordo com aquilo que ele acredita. É essa a responsabilidade do nosso partido nesse momento histórico. Propor um novo Brasil,
Um Brasil plural, um Brasil que possa representar a população em sua totalidade. É isso que nós esperamos, é isso que eu acho que a Marielle esperava. Porque quando nós falamos na Marielle, nós falamos da mulher negra que foi protagonista da sua história. A mulher negra que ousou falar de si mesma. A mulher negra que sofre com a fake news, que não é novidade, né? Falavam que os escravos, quando praticavam a capoeira, eles tinham algum parte com o diabo. Jamais vai que o negro pulava daquela altura, né? Falava que quando o negro buscava a sua religiosidade também era coisa do diabo. Afinal de contas, como é que ele busca uma conexão com a natureza? Então, fake news não é novidade. Nós sofremos fake news a história brasileira toda, né? E é essa a nossa luta. Desconstruir a fake news, onde colocam que nosso povo vive gozando plenamente dos seus direitos. Essa é a fake news que nós escutamos aí há 500 anos, e é essa fake news que nós temos que romper, e devemos começar a romper no processo eleitoral, devemos começar a romper dentro do nosso partido. Esse é o nosso desafio, né? O desafio de deixar seguir o destino de todos os brasileiros de acordo com a sua liberdade, sem estar preso a nenhum preconceito, sem estar limitado ao grande capital que tem um lugar histórico destinado a nós. Nós não aceitamos, nós queremos mais. E esse é o desafio do nosso partido. Obrigado. Para finalizar agora, gente, já estamos chegando ao fim, né? São 10 minutos agora e vamos inverter a ordem, né, das falas. O Raul inicia e o Rodrigo vai fechar a nossa atividade, tá legal? São 10 minutos, Raul. Onde eu vou tomar fala do Lula? Ninguém falou do Lula aqui hoje. Lula, Você acha? Não vai? Eu vou dizer para vocês que essa é uma coisa curiosa, né? A lei da ficha limpa foi sancionada pelo Lula. Na época, inclusive, muito pessoal do meio político aí levantava uma questão curiosa, né? Como é que a pessoa que ainda não transitou em julgado do processo vai perder um dos direitos mais importantes que ela tem, que é o direito político, que foi duramente conquistado. E, no entanto, ele sancionou, fez festa e tal, e agora pode ser vítima, porque a prisão, eu acho que por conta do Romero Jucado, do Renan Calheiros, do Collor, do Sarney, né? Qual que é o grande acordo que está colocado em Brasília hoje? A gente usa o Lula para proteger a turma do rouba mais faz, né? Inclusive aqueles que só roubam, só que nunca fizeram nada, né? Pior que E aí você usa, porque se empurrar para a segunda instância, né, você pode ter aí juízes que resolvam mexer com os escândalos, inclusive do Fernando Henrique, das privatizações, da compra da reeleição, do Sarney, que comprou 5 anos, do Collor. Tem um monte de gente aí que não é bem complicado, né? Não, então é inclusive esse pacto que mantém o Temer. O Temer já quase 2 vezes caiu. E as 2 vezes ele não caiu, por quê? Porque o medo é que se ele cai, pode chegar no tanto. Então esse duplo interesse hoje em Brasília é o interesse que segura, inclusive, a prisão do Lula. Né? Porque o Gilmar Mendes, que é ligado aos tucanos, né, ele quer proteger os seus. E o Gilmar Mendes, para proteger os seus, ele é uma máquina. Né? Aí o cara que foi da Dersa aqui em São Paulo, o tal do Paulo Preto lá, que já acharam mais de 120 milhões de dólares em contas na Suíça dele, e o cara nem para a condução coercitiva é levado. Né? Então, assim, aquela frase do Romero Jucá está valendo no Brasil. Vamos estancar a sangria e vamos dar um break nisso aí. O que para nós é uma tragédia. Vou dizer por quê. Porque é muito bom que continue o trabalho de investigação e de elucidação da corrupção no Brasil. Porque todo mundo sabe que se rouba muito em obra pública. E é uma tragédia. Né? Você pega as casas da CDHU, a dona de casa lá, lava a roupa no tanque e já desfaz tudo o tanque. Entendeu? É tudo de segunda mão, terceira mão, e se cobra material de primeira e se entrega material de terceira e quarta, quando não atrasa a obra e quando deixa a obra inacabada ainda.
Então é um problema, as obras públicas no Brasil tem muita corrupção mesmo, e nós precisamos combater isso, o 3%, 10%. Agora tem uma questão importante aqui, que é o que inclusive coloca o nosso partido em solidariedade à situação do Lula, né? Vocês sabem, a posição do PSOL é de que o Lula tem direito de ser candidato. Por quê? Porque tem um tratamento diferenciado que ele está sofrendo. O pessoal do PSDB, o Aécio Neves, que mandou matar pelo telefone. Se alguém lembra aqui da fala do Aécio Neves, falou, precisamos arrumar um cabra lá para receber o dinheiro, que se precisar mandar matar, a gente manda. Entendeu? Ele está tranquilão. Né? O Serra, entendeu? O pessoal que investiga aí, a privataria Tucana, segundo o maior ladrão do Brasil, a filha dele é sócia do Daniel Dantas, é dono de um monte de empresas, inclusive empresas de sorvete, na Suíça, tem negócio para todo lado, a filha dele, né? Lavagem de dinheiro na cara e tal, e o cara continua senador da República e fez uma emenda na lei da partilha que abriu o petróleo nosso para as multinacionais, para a Shell, para a Epson. Então, assim, tem um tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado é estimulado pela mídia corporativa, sobretudo a Folha de São Paulo e a Rede Globo, que é o que sobrou da mídia brasileira, né? Que o Estadão faliu, a Veja faliu, foram tudo engolido pelo Google e pelo YouTube. Né? Os dois que sobraram foi a Folha de São Paulo e a Rede Globo. Então tem um tratamento diferenciado, sim. Né? Agora, nós devemos defender e continuamos defendendo o processo de investigação, inclusive o próprio Lula. Né? Eu acho que o caso dele lá do negócio do apartamento, talvez não seja um caso de prisão, mas é um caso de pagar uma multa salgada, assim. Né? Tinha que pagar uma multa, ou tinha que tinha que receber algum tipo de punição, algum tipo de questionamento jurídico, sim. Né? O Lula passou a mão na cabeça de um monte de gente, colocou a turma do PMDB na Petrobras, né? A Odebrecht fez aqueles estádios da Copa, tudo superfaturado, todo mundo sabe disso. E ele foi no governo dele e no governo da Dilma, então tem responsabilidade no cartório também. Mas tem que ter um tratamento econômico, tem que ter um tratamento dos dois. Tanto o PT quanto o PSDB deviam ter o mesmo tratamento. Na medida em que não tem o mesmo tratamento, o PSOL fica solidário, é solidário ao Lula ser candidato a presidente da República. Até porque nós achamos que ele tem que receber aí, do ponto de vista democrático, a resposta nas urnas mesmo. O balanço do seu governo tem que ser nas urnas. Né? Então, essa é uma questão importante. Ninguém perguntou aqui, mas eu vou falar, porque eu tenho um pessoal da rede social, já sei que está cheio de questões aí desse naipe. Né? Em relação à candidatura do Geraldo Alckmin, é a mesma coisa. Né? A minha torcida, inclusive, fiz um post esses dias que ele termine com 3,5%, que foi o que ele deu para a Polícia Civil de reajuste, ou até menos que isso, na pesquisa eleitoral. Né? Vocês sabem que a candidatura dele patina, mas ele também está na Lava Jato e vai ser candidato. O cunhado dele lá era o cara que fazia os acertos com a Odebrecht. Inclusive era uma pessoa que disse que eu gostava de um café, todo acerto de propina tinha que tomar um café, senão não fechava o negócio. Né? Então, ele é o santo da lista da Odebrecht, e vai ser candidato e o outro não vai. Então, né, você tem que ter um tratamento aí, na minha avaliação do judiciário, tem que ter um tratamento igual, né, para todos. E numa reforma do Poder Judiciário, né, você ter, além do tratamento igual para todos, um tratamento igual, inclusive, em relação às classes sociais. Porque existe um tratamento diferenciado, absolutamente diferenciado do Ministério Público, quando o réu é pobre, quando o réu não é pobre, do Ministério Público e do Estado brasileiro. A gente sabe que no Brasil a gente tem o 4º grau de jurisdição, só quem consegue entrar no STJ ou no STF é quem tem dinheiro para pagar bons advogados. Né? A pessoa que é acusada por um crime comum que não tem dinheiro para pagar bons advogados não consegue segurar aí a decisão do judiciário. Então o ideal seria o quê? O ideal seria que nós tivéssemos um judiciário que de fato, porque o debate hoje é se a segunda instância deve ser definitiva para a prisão. Né? O mundo ocidental inteiro trabalha com segunda instância. Eu acho que deveria ser assim no Brasil também, trabalhar com segunda instância. Não ter quatro recursos, não fica igual o Maluf, ele está sendo processado desde os anos 80 até hoje, não termina os processos dele, porque ele fica recorrendo, tem dinheiro para pagar bons advogados e fica recorrendo. O ideal é que as questões se encerrassem na segunda instância e que nós tivéssemos um trabalho, né, do ponto de vista do direito da defesa, igual para todo mundo, com mais defensoria pública, mais assistência judiciária, para que ninguém ficasse aí sem ter o seu direito de defesa. E lembrando que 60% dos nossos presos são presos provisórios no Brasil. Ainda não se sabe se a pessoa cometeu o crime. Nós estamos com 700 mil presos no nosso país. Então, essa ideia de que o Brasil é um país da impunidade, opa, peraí, é da impunidade com o andar de cima. Né? O trabalhador no Brasil, mesmo quando ele é suspeito de pisar na bola, de sair fora do Código Penal, do cumprimento das leis, ele recebe a pena e a pena é duríssima. Né? Aí, o nosso sistema prisional que só cresce para não deixar a gente se enganar. Então,
essa questão não foi levantada, mas eu queria comentar aqui. Muito importante, até porque nós vamos ter aí, dia 4, julgamento definitivo, e é o assunto que está pautado hoje nacionalmente. Né? Nós vamos ter um candidato a presidente da República que vai dizer isso abertamente nos debates. Né? O Boulos vai defende o direito do Lula a ser candidato, vai defender isso abertamente nos debates. Eu acho que nós não devemos nos preocupar com isso, que é o fundamental mesmo, é um programa. E eu queria aqui encerrar com isso. O Brasil tem possibilidades enormes de se tornar um país melhor do que é. Isso nós temos, porque o que acontece? A mídia, né? As grandes corporações, os grandes bancos, eles dizem o que pra gente? Que não tem saída, que não tem alternativa. Isso é malhado todo dia no noticiário. Olha, tem que retirar o direito do trabalhador, porque não tem outro jeito de gerar emprego. Por quê? Porque o trabalhador é um custo na empresa. E se ele é um custo na empresa, a empresa não está conseguindo aumentar a sua produtividade, tem que reduzir esse custo. Tem que reformar a Previdência. Por quê? Porque não consegue pagar contra a Previdência. O governo não consegue financiar a Previdência, então as pessoas vão perder a Previdência. Tem que vender as terras para o estrangeiro. Por quê? Porque os estrangeiros vão vir aqui e vão desenvolver a agricultura nacional. Tem que entregar o pré-sal para as multinacionais, porque elas vão conseguir explorar mais rápido, então isso vai gerar dividendos para o Brasil. É vendido a todo momento que nós temos que piorar as condições de vida do nosso povo, porque é a única alternativa que está colocada. Né? E na verdade nós temos um mar de alternativas para o país. É que o problema é que a democracia nossa, democracia é igual no supermercado. Se a dona de casa só acha que limpa a roupa, o omo, ela só vai comprar o omo, que inclusive é o sinônimo de sabão em pó, porque durante muito tempo foi um monopólio do mercado. Ou a bucha lá, que é o Bombril, né? Não se fala nem palha de aço, se fala o Bombril, porque durante muito tempo no Brasil foi monopólio de mercado. Né? Você não tem, até hoje tem as outras marcas sem dificuldade de entrar. E na política, no nosso país, acontece muito isso. Você não tem uma pluralidade de informações circulando para que as pessoas possam escolher. O que nós temos hoje são alguns espaços dentro das redes sociais, mas na grande imprensa não. Né? E eu fiquei até abismado de ver o esforço da Rede Globo em retratar a Marielle e tirar o fato de que a Marielle é socialista, tirar o fato de que a Marielle era contra a intervenção. A Globo não dizia isso em nenhum momento, falava tudo da Marielle, mas não falava que ela era contra a intervenção. Então, ou seja, a capacidade de manipulação dos meios de comunicação é muito forte entre nós. Né? E isso dificulta, inclusive, o andar da democracia no Brasil. Porque nós vamos ter um candidato a presidente que ele não vai ter o Jornal Nacional para falar, não vai ter o espaço de meio de comunicação, então muita gente no povo vai achar que nem existe a candidatura do Guilherme Boulos. E ao achar que não existe a candidatura, como é que o cara vai escolher? Porque democracia é assim, né? Você pressupõe o quê? Você escolha. Todo mundo é livre para escolher. Só que na medida que você não dá a possibilidade da pessoa se informar sobre o que está colocado em debate, ela acaba que não fazendo uma escolha correta, que inclusive atende os interesses dela. Tá? Muita gente aí que acha que tem que ter medidas sociais, que tem que ter investimentos, que tem que ter geração de emprego para combater a violência, vai acabar votando no Bolsonaro, que é um cara que diz o quê? Que tem que metralhar a Rocinha de helicóptero para resolver o problema da segurança pública no Rio. O cara disse isso abertamente, inclusive foi aplaudido em São Paulo esses dias, numa reunião de membros do Itaú e do BTG Pactual, que é um grupo, né, que administra patrimônio, ou seja, administra fortunas. Ele foi aplaudido, e para muitos que estavam na frente, em pé, ao dizer que ia resolver o problema da segurança pública no Rio, metralhando a comunidade da favela, da Rocinha, com um helicóptero. Né? Só que, na medida que chegam apenas essas figuras, as pessoas acabam que, só tem isso aí, vai pro mesmo, né? Não tem outra alternativa. Então, eu acho que o grande desafio que está colocado para nós é cavar os espaços. E eu fico muito feliz de ver toda a repercussão do caso da Marielle, porque mostrou que um caminho para nós ali. Qual é o caminho do PSOL do Rio de Janeiro e o caminho que a Marielle mostrou? O caminho é que você tem que ir para a periferia, meu amigo. É lá que está a questão. Né? E é por isso que eu acho, inclusive, que tinha vários vereadores do PSOL no Rio de Janeiro. Tinha vários vereadores do PSOL. Tinha um deputado no Rio de Janeiro. Entendeu? Mas foram pegar a Marielle. Por quê? Porque ela mostra um caminho que é o caminho que muda o Brasil de fato. Porque hoje, infelizmente, o Brasil está se desindustrializando. 70% dos trabalhadores hoje no Brasil estão nos serviços, não estão mais nas fábricas. É prestador de serviço. Como o desemprego está muito alto também, tem muita gente que já não está mais trabalhando 8 horas por dia, 40 horas semanais. Trabalha um dia, 2 dias fica sem trabalhar, trabalha depois no final de semana. Né? E agora isso aí foi regulamentado, inclusive como trabalho intermitente, né? Que é a pessoa que pode ficar esperando em casa, carteira de trabalho registrado, esperando para ser chamada para trabalhar em algum lugar. Então a gente não tem mais a concentração dos trabalhadores na fábrica, como foi a luta política no Brasil no século passado. Como é que era no século passado?
A gente ia nas fábricas, puxava o carro de som na porta da fábrica, a fábrica, o CBA aqui, 10 mil funcionários, 5 mil funcionários, fazia o debate, depois montava o sindicato para representar os trabalhadores, dentro do movimento sindical, lutando por melhoria de condições de trabalho dos trabalhadores, a gente conseguia puxar aquilo para o partido político. E foi assim que se montou os partidos políticos no Brasil no século passado, até culminar com o surgimento da CUT e com a fundação do PT nos anos 80 no nosso país. O dado é que as pessoas não estão mais concentradas em grandes plantas fabris. Pouquíssimas fábricas têm grande concentração de trabalhadores. Onde as pessoas estão? As pessoas estão nas comunidades, na periferia, nas favelas, estão lá. E quem é que está fazendo a mediação social? O crime organizado e algumas igrejas, nem todas, em algumas que resolvem arregaçar as mangas e ir lá para fazer a mediação social. Ou seja, arrumar espaços como esse de reflexão coletiva. Quem já foi igreja, eu já fui vários para ver como é que é. O pastor às vezes abre falando que não vai falar de política e depois só fala de política. Né? E os padres também, a mesma coisa. Então é política, é discutir isso aqui, discutir a situação do país, discutir como é que está, abre espaço para todo mundo falar, conversar. O ser humano, a gente é coletivo, a gente precisa desse espaço social para poder, inclusive, dar significado para a nossa vida e um significado para a nossa existência. A gente precisa. E a gente precisa levar esses espaços e, ao levar esses espaços, canalizar esse sentimento de revolta que está na população. Tem muito jovem aí que fala que quer votar no Bolsonaro, o cara está revoltado com tudo. Entendeu? Aí você vai explicar para ele, meu amigo, esse projeto do Bolsonaro, na verdade, do ponto de vista econômico, é aprofundar as reformas do tempo. O Bolsonaro não está escondendo ninguém. Ele quer fazer mais uma rodada de reforma de lei trabalhista, acabar com a justiça do trabalho. Ele fala que é imprestável a justiça do trabalho, não serve para nada. Né? Imagina, o trabalhador vai ter tempo para ter que aquele que não tem sindicato vai ter que trabalhar por prato de comida. Né? Com 30 milhões de pessoas desocupadas no país. Então nós temos que, eu acho que esse é o grande desafio que está colocado. E é combater as fake news nas redes sociais e está ali bem postado. O programa do PSOL logo já está sendo publicizado. Não é? E nós vamos ter um melhor programa para o Brasil, com certeza. Vai ser bem melhor que o programa do Lula, porque o Lula vai ser uma reedição do que ele já fez. Né? Que é os grandes acordos nacionais, os acordos com os meios de comunicação, com os bancos, ou seja, aquela frase do Lula é: no meu governo todos ganham. E ele fala que os ricos nunca ganharam tanto quanto... Ele fala isso aí, não sou eu. Né? O mesmo Lula fala, no meu governo os ricos nunca ganharam tanto. A questão é que agora o Brasil não está crescendo a economia. E a gente olhar para frente, a economia não vai crescer. Né? Então agora é hora de fazer o quê? O que o Estado brasileiro precisa fazer? Combater privilégio, porque o Estado brasileiro é um Estado rico. Os 10 principais critérios mundiais, agricultura, indústria, ciência e tecnologia, recursos naturais, água, tudo, o Brasil está entre os 10 do mundo. A gente tem, apesar das dificuldades, nós temos universidades, apesar das dificuldades, nós temos recursos naturais, nós temos uma agricultura que está aí, é monocultura, é latifúndio, mas está aí, tem uma agricultura. Nós temos petróleo, nós temos uma infraestrutura que está aí, está sendo arrebentada, mas está aí. Então, a questão central e é isso que vai estar o carro-chefe do programa nosso que nós vamos apresentar no país. É hora de dividir a renda nacional. É combater privilégio. Entendeu? Quem viu o Boulos falando no Jornal Nacional, lá no dia que lançou a candidatura dele, essa vai ser a linha. Entendeu? E como é que se faz isso? Nós vamos defender a reforma tributária. Você já sabe, no Brasil, iate não paga imposto. Carro paga, né? TVA. Iate, lanche, jet ski não paga nada. Não tem taxação de lucros e dividendos. O trabalhador lá tem que pagar lá de 12, 17, 20, 25, até 27% de imposto de renda. E é retido. Sobre lucros e dividendos não tem taxação nenhuma. Remessa de lucro para o exterior das multinacionais que estão aqui, zero. Especulação financeira, zero de tributação. O problema é dinheiro. Tem como levantar dinheiro no país. Dá para mexer na dívida. Dá para mexer nas exonerações fiscais. Aqui em São Paulo, nós vamos lançar agora um livrinho sobre as exonerações fiscais. Só no orçamento do Estado, é o mesmo gasto com todo o ensino fundamental, é o dinheiro que o governador deixa de recolher de impostos, que é para os empresários amigos que não pagam, que não recolhem ICMS. Então tem lugar para levantar dinheiro. Nós vamos verbalizar isso nesse processo, já está aí, né? Já está colocado aí. Ninguém está impedindo de fazer uma pré-campanha, de colocar os pingos nos is, porque ninguém vai dizer isso. O Alckmin não vai falar nada, o programa dele está dizendo é mais reforma, é seguir o que o Temer está fazendo. Né? O Meirelles, possivelmente, vai ser candidato hoje, o cara do chefe do banco de postos, imagina, vai ser candidato, vai ser um puro sangue banqueiro, vai falar a mesma ladainha que tem que mexer na Previdência, que tem que tirar a lei trabalhista. O Bolsonaro vai falar esses absurdos que nós estamos sabendo já, não é? Que é o candidato dos absurdos.
e nós temos condição, o PT vai tentar reeditar o acordo nacional, o Lula está buscando isso a todo tempo, está fazendo a caravana dele e buscando esse acordo nacional para ver se a Globo, se ele volta a derrubar os litros de uísque que os filhos do Roberto Marinho como ele derrubava antigamente, né? Eu acho muito difícil ter isso, então tem um espaço para a gente pegar essa juventude crítica, os trabalhadores que estão descontentes, os setores aí que acompanham o debate político e criar um caldo para poder impulsionar uma candidatura que simbolicamente é bem diferente. Eu acho que tem espaço aí, né, para a gente poder seguir nessa toada. E, do ponto de vista do longo prazo, nós estamos buscando fazer os núcleos do partido nas periferias aqui da cidade, e eu acho que é um grande desafio nosso. Só que aí não vai dar para ser só política, vai ter que ser cultura também. Vai ter que ser um pouco do movimento sindicalista nos anos 30, nos anos 40. O movimento sindical nos anos 30, nos anos 40 tinha jornal, tinha sarau de poesia, tinha música, tinha filme, passava filme, tinha um monte de coisa. Porque só a política, só o pessoal quer ver e tal, mas não dá para fazer toda semana, de 15 em 15 dias, que dá uma... É muito difícil, né? Faz uma fala extremamente rigorosa, cheia de informações. Muito importante a fala do Raul. Bom, eu penso que o grande desafio que está colocado para o nosso partido, no médio e longo prazo, é pensar grande. Né? Nós temos que ter ousadia na política, nós temos que sonhar, nós temos que construir o debate, nós temos que lutar, nós temos que resistir e nos propormos a governar o país. Né? Porque nós não somos só resistência, nós temos uma proposta para o Brasil. Uma proposta frontalmente contrária a tudo que está aí. O Brasil é um país rico, um Brasil com potencialidades, nós temos um complexo industrial importante petroquímico, né, que ele pode ser aproveitado para gerar emprego no país. O Estado brasileiro é um dos maiores indutores de desenvolvimento econômico do país. Né? Nós temos lá no orçamento do governo federal recurso já carimbado para fazer compras em várias áreas, nos fármacos, né, para estimular a questão da petroquímico. Nós temos essa potencialidade. Nós temos que ter um projeto nacionalista no país. Nós temos que pensar como que nós vamos reorganizar a economia do país. Nós temos que pensar como que nós vamos enfrentar a fake news. E eu não tenho dúvida que nós vamos enfrentar a fake news, essa baixaria nas redes sociais, e também não tenho dúvida que essa será, talvez, um dos nossos principais adversários. Está, assim, apontando aí uma guerra de informação nos próximos períodos. Está se apontando aí uma guerra de informação no WhatsApp e no Facebook. Nós tivemos um ensaio disso do que foi aí a queimação, a difamação, a calúnia organizada em relação à nossa companheira Marielle Franco. Não será uma guerra fácil, mas eu gostei. A fala do Gustavo, que dera Soiaba da Serra, foi muito incisiva nesse sentido. Nós temos que organizar contra a defesa. Não só para fazer a defesa da verdade, mas também para fazer a ofensiva. E o que é ofensiva? É defender nosso projeto abertamente. E qual é o nosso projeto? É distribuir renda no país. É fazer com que o Estado brasileiro controle os setores estratégicos da economia. É discutir, por exemplo, a entrega da Embraer, a Boeing. Isso é um absurdo que está sendo feito. Respondendo aqui para onde vai o Brasil. Vai para a barbárie, vai para a regressão colonial, vai para a época da escravidão sofisticada, disfarçada, né, Manuel? É uma escravidão agora sofisticada, não é verdade? Tudo está sendo questionado agora, a questão das cotas, a questão do acesso do negro à universidade. E eles estão tentando nos colocar numa caixinha. Estão tentando estereotipar a nossa luta. Ah, você é da turma lá dos direitos humanos. Ah, você é da turma das cotas. Você é dessa turma aqui. Para que isso? Para que nós não consigamos falar com o povo. E aí é uma coisa que tem me agoniado há bastante tempo, que eu penso que nós, nosso partido, nós temos um grande desafio, que é conseguir falar para além do nosso tamanho. Conseguir falar para além dessa sala aqui. Porque aqui tem militante organizado, gente que acompanha política, gente que está discutindo, analisando. O que nós fizemos aqui hoje não foi pouca coisa. Tentar entender o que está acontecendo no Brasil, e não está fácil de entender o que está acontecendo no Brasil. A conjuntura é muito difícil. Porque, como o Raul falou aqui por último, você percebe que a direita, os donos do poder, a casta política está toda fragmentada. Eles estão sem acordo entre eles também. Mais um candidato a presidente do lado deles. Agora tudo viés mais rentista,
Mas para o imperialista, o Meirelles, olha, já tem o Alckmin, já tem o Álvaro Dias, já tem tantos aí, não é verdade? Como que vai ser essa luta política? Eu acho que o desafio nosso é afirmar o pessoal, é se empolgar com uma candidatura do pessoal nacional que vai fazer a disputa de projeto, que vai disputar a política, vai disputar o imaginário popular. Porque uma coisa importante dessa crise toda, que colocou um holofote de como que funciona a política no Brasil. A política sempre funcionou dessa forma, com propina. Não é algo novo. Pega lá a fala do pai do Marcelo Odebrecht, sendo lá entrevistado, sendo questionado lá pela Lava Jato, o Emílio. Ele falou, olha, vocês estão aí assustados com tudo que está acontecendo no Brasil, mas essa coisa da gente fazer propina, ele falando, já acontecia há mais de 30 anos, eu já vejo isso desde a adolescência. Ou seja, isso não é novo na conjuntura política. O que aconteceu é que expôs as entranhas do sistema foi a quebra do pacto político. Eles se toleravam entre eles. Quando o tripé lá, que eu expus aqui, ele fez água, ele foi para o brejo, ele dissolveu como areia, castelo de areia, e eles começaram a brigar tudo entre eles. Não tem acordo mínimo entre eles. Na verdade, tem um acordo mínimo em retirar e prejudicar os direitos dos trabalhadores. Porém, tem outras questões que estão colocadas para eles. São questões medíocres do ponto de vista da nação. Por exemplo, quem deu uma manifestação e soltou um rojão quando o STF adiou uma possível prisão do Lula foi o Renan Calheiros. Ora, o Renan Calheiros estava na iminência de ser preso. O Sarney, remanescente da época do regime militar, estava aí trocando figurinha com o Michel Temer esses dias, discutindo coisas. Discutindo o quê? Entendeu? Discutindo como é que recompõe o pacto entre eles. Então, está em curso uma possibilidade de recompor o pacto. Mas nós não estamos dentro desse pacto. O povo não está nesse pacto, os negros não estão, os LGBTs não estão, as mulheres não estão, o povo brasileiro não está. Porque quem vai continuar perdendo é o povo brasileiro. Nós temos que contrapor tudo isso com a nossa luta, com a nossa política, com a nossa batalha. Eu acho que uma tarefa inicial aqui para a direção do partido, em Sorocaba, e também em Araçoiaba, Votorantim, Salto Pirapora, que tem pessoal, é nós organizarmos aí uma rede de defesa no WhatsApp e no Facebook. Nós temos que nos comunicarmos mais. Nós vamos ter que organizar a guerra nas redes sociais a nosso favor. Porque é verdade, se a gente não organizar essa trincheira, nós seremos esculhambados pela guerra do fake news. Vamos transformar uma coisa, um abacaxi, em uma mão, um abacate, qualquer outra coisa. Então nós temos sim que nos organizarmos aqui. Né? Para terminar, eu quero parabenizar a militância do pessoal de Sorocaba, a militância do pessoal do Votorantim que esteve aqui, a militância da Araçoiaba da Serra. Eu acho que a cada dia que passa o pessoal aqui na nossa região metropolitana ganha mais força e ele se organiza mais como um polo regional. Nós temos um projeto regional aqui na região metropolitana de Sorocaba. Esse projeto disputa política, disputa poder, disputa influência política, poder para mudar a sociedade, poder para colocar administrações a serviço do povo, da transparência, da participação popular. Eu acho que nós temos que configurar um projeto regional, porque a região ela está pulsando política e nós temos que ocupar cada vez mais espaços. Fazer a reeleição dos nossos companheiros deputados é fundamental. Fazer a reeleição do companheiro Raul Marcelo é imprescindível para a luta política no estado de São Paulo e no Brasil. Nós temos que manter as nossas trincheiras. É fundamental mantermos as nossas trincheiras para que nós continuemos alimentando o sonho, carregando o sonho da Marielle Franco, carregando o nosso programa, carregando aquilo que a gente defende para o país. É fundamental. Nós temos tarefas e nós temos que entrar na pré-campanha. Está todo mundo discutindo o Brasil, cada um pelo seu viés. Está o Bolsonaro aí fazendo carreata no Mato Grosso, falando as abobrinhas que fala. Não tem proposta para nada. É resposta imediata para tudo. Não tem um diagnóstico sobre o Brasil. Como que um sujeito desse pode estar com 13%, 14%? Isso foi estimulado pela família Marinho, de forma inconsequente. Faz o jogo político sem pensar em nada mais a não ser no seu interesse comercial, nos seus ganhos com o pagamento de juros da dívida. Nós temos 10 mil famílias que se apropriam
de quase 50% do orçamento do governo federal, recebendo pagamento de juros da dívida. E os marinhos estão, que nem moram no Brasil, moram em Miami, estão aqui manejando a situação política do país a todo instante. Nós vamos ter que vencer essa batalha. Nós vamos ter que levar as nossas candidaturas, nós vamos ter que fazer um debate, polarizar e defender a verdade. E mais importante, não deixarem nos estereotiparem. Nós temos que dizer, de forma popular, o que são os direitos humanos, o que significa o acesso do negro à universidade. Nós temos que dizer de forma popular isso, para que o cidadão comum, ou seja, aquele cidadão que não está aqui na reunião do partido, que não está aqui nessa dinâmica de estudar a conjuntura, que ele consiga compreender que nós representamos o povo brasileiro. Não tem sentido a gente se apartar do povo brasileiro. E é isso que a gente mais espera. Apartar o pessoal do povo brasileiro. E isso nós não podemos aceitar. Nós temos que combater isso, e nós combatemos de que forma? Tendo uma linguagem apropriada para falar com o povo, para apresentar o nosso programa à população. E combatendo a mentira com verdade. E não alimentando aí esses facitóides. Porque se a gente não combater com inteligência, nós vamos alimentá-los. Porque às vezes você bate, você torna o adversário mais forte. Então é preciso desmontar o argumento que é colocado. E aí a gente desmonta com inteligência, conseguindo dizer o que a gente pensa e explorando a contradição do que o outro defende. Então acho que essa é a grande tarefa nossa. Tá? Quero deixar essa mensagem aqui, parabenizar a direção do partido, aqui na figura da Érica, né, todas as mulheres aqui presentes, mês de março, mês de luta das mulheres, né, de reflexão sobre o papel histórico das mulheres na sociedade brasileira. Né. Eu estou muito feliz do partido que está com muitos jovens, mulheres, negros. Né. O partido é nosso expressa o Brasil, expressa o povo brasileiro. Nós temos que seguir lutando, ousando e acreditando que é possível chegar, é possível vencer. Bom, um abraço a todos e todas. E para quem está nos assistindo também na rede social, né, falando de rede social, aqui nós já estamos na disputa da rede social. Daqui a pouco vai jogar a gente para nós já estamos na disputa da rede social. Nossa mensagem está lá correndo. Né? Tem gente curtindo, compartilhando. Isso é muito pouca gente, mas nós estamos lá, nesse terreno, fazendo a disputa política também, levando a mensagem do pessoal. Um abraço a todos. Agradeço cada uma que está aqui nesse debate, cada um também. Muito obrigada e seguimos na luta. Até a próxima.